Gente, vou entrar aqui, deixar para vocês ficarem botando os apelidos. Não sei se vocês pegarem no chat, mas quem não pegou, 39970951. Gente, esse é o nosso penúltimo tema, hein? Tá quase acabando. Quase acabando. Agora, no final do tema passado, tinha pouca gente, né? Que a gente passou do horário, como sempre. E eu estava explicando que agora, né, o que eu acho que é a lógica do negócio. Oi? Tá bom? Não? Antes, quando eu montei a primeira vez, quer dizer, eu estou sempre mudando, né, a estrutura da disciplina. A estrutura agora está meio que se assentando, assim, acho que tô chegando, assim, numa estrutura, não vou dizer ideal, né, porque ideal não existe, mas o mais próximo, assim, de algo coerente, assim, mais fechadinho, mais hermético. E aí não tem mudado tanto ultimamente os conteúdos, mas mudou, alguma coisa que eu ainda tenho feito é mudar a ordem, né, dos conteúdos. Foi o que eu fiz, acho que nos últimos 2 semestres. E essa aula de hoje era... Não no semestre passado, já foi mais para o final. Mas antes eu dava no começo, era aula de introdução. E aí eu mudei, acho que foi uma grande mudança para melhor, né? Porque eu já começava querendo explicar a lógica da coisa, sabe? E aí, tipo, né, a gente ainda não tinha, né, praticado aqui esses debates e essa desconstrução toda aí que a gente faz nos temas e tal. E aí acho que ficava meio solto, a galera não entendia muito do que eu estava falando. E deixando para o final, fica melhor que agora, quando a gente vai falar sobre essa, digamos, estrutura metodológica, talvez, né, da análise dos temas que a gente fez ao longo do semestre. Agora a gente tem o conteúdo, né? Agora faz mais sentido, assim, analisando, olhando para trás e vendo tudo que a gente já debateu. Antes, a disciplina terminava com o tema da aula passada, tá? Da democracia, que o objetivo era chegar ali, como eu falei para vocês, que é o meu tema, acho que eu me sinto mais militante, assim, que eu mais defendo, apesar de já ter gente que achou que eu estava relativizando a democracia, querendo criticar a democracia, mas é o tema que eu mais defendo, assim, que eu mais acredito que deva se... Eu mais acredito que a gente possa caminhar nesse sentido, assim, que eu defendo que a gente adote mecanismos, né, de participação mais direta. Então ali é meio que o final do conteúdo, tá? E agora a gente vai entender a lógica da coisa, né? De por que foi essa bagunça aí o semestre todo, a gente estudando os assuntos que dão nó na cabeça, né? Que a gente acha que está entendendo. Capitu, coitada, né? Quantos temas foi que a Capitu dizia? Não estou entendendo, não faz sentido, para mim é tudo a mesma coisa, né? Então, e é bem isso mesmo, né? Às vezes a gente fica confuso. Por isso que eu botei o negócio da conclusão lá nos argumentos escritos. Por sinal, eu elogiar vocês, porque nos argumentos do tema 4, eu não precisei fazer, pela primeira vez, eu não precisei pedir nenhum ajuste. E aí, hoje de manhã, eu fui corrigir os do tema 5 para ficar em dia. Aí teve duas pessoas esqueceram da conclusão, mas eu estava com pressa, e final do semestre eu não queria descontar ponto e não falei nada, porque já tinham botado antes, não sei por que esqueceram. Tá? Mas quem esqueceu, depois se lembre. Eu não comentei, mas foi porque eu fui bonzinho. Deixei passar por querer, tá? Não é porque eu não vi, não, porque eu leio os bichos. Agora, por sinal, continuo dizendo, tá? Que eu acho a qualidade dos argumentos escritos realmente, assim, foi disparado o melhor semestre de todos aqui. Muito bom. Capitu faz até introdução, né? Nem pedi lá, fica muito legal mesmo. Acho que até depois, no próximo semestre, eu vou pegar os argumentos da Capitu para me ajudar a organizar ali o nome e a apresentação dos conteúdos, que ela fez de um jeito muito bacana. Não
que os elogios se restringam a Capitu, só porque eu me lembrei dessa questão da introdução, porque tem outros também muito, muito bons. Várias pessoas estão mandando argumentos muito bons. Então, agora, gente, a gente vai tentar, então, como eu estava falando, entender de onde que vem essa confusão, né? Por que que é tão confuso falar desses assuntos que a gente tem falado. Isso é que a gente vai fazer nesse nosso tema, sexto tema, né? E hoje, principalmente, vai ser sobre isso. E na aula que vem, quarta-feira, a gente vai aplicar isso numa contraposição aí entre opinião ou senso comum e ciência, né? Ver o papel da ciência, divulgação científica, conectando com aquela nossa lógica da aula passada lá de aristocracia, né? A ciência aqui como um representante de uma lógica aristocrática, né? Elitista dos melhores, em contraposição ao povão, ao senso comum, à opinião nos grupos de WhatsApp aí, né? Da família tradicional brasileira. E daí, nosso último tema, a gente vai falar sobre polarização, né? Vou tentar mostrar alguns conceitos sobre polarização e como que eu acho, né, que todos esses nossos temas aí se encaixam numa lógica, né, onde tudo meio que se relaciona e acho que faz sentido, tá? Uma tentativa de dar uma amarrada em tudo que a gente viu ao longo do semestre. Mas agora a gente começa, então, para tentar explicar, né, a origem dessa dificuldade em trabalhar os temas que a gente vem trabalhando. Eu vou sair aqui, já vou voltar lá para o Mentimeter, mas acho que assim a imagem fica maior para vocês. Vocês conseguem ver aqui, assim, tem um livro. Estão vendo? Não tem vários livros, né? Mas tem um que está de frente aqui, que eu botei lá por querer. Os outros são livros do meu pai. Esse aqui é um livro meu, do direito, lá, livro antigo, já velho, desatualizado. Que, coitadinho, eu sempre usei para isso, que eu vou fazer agora com vocês. E aí eu vou propor um exemplo muito doido. Às vezes eu fico até com vergonha. Mas deixa eu contar a história de onde vem esse exemplo um dia. Não sei se rola com todos. Acho que deve rolar com todos os professores, pelo menos os professores começando a carreira, assim que nem eu, que a gente fica pensando, cara, mesmo nas férias, assim, eu fico bolando exemplos e como é que eu faço para explicar aquele assunto, tentando, né, montar melhor as minhas aulas. E um belo dia, sabe aquele domingo que está em casa, de bobeira, né? Resolve curtir uma erva da boa, né? Deitado na rede, a erva de chimarrão, deitado na rede, né? Tranquilo ali no domingo de tarde. E aí eu pensei, cara, vou levar um tijolo para a sala de aula para mostrar uma coisa que eu queria mostrar. Lá no Projeção ainda, né? Nem aqui no UNB. Que vai ser o exemplo que eu vou fazer com vocês agora. Só que aí eu pensei, para dar esse exemplo, eu tinha pensado em levar um tijolo de construção mesmo, mas eu pensei, putz, né, imagina se eu fico lá na sala dos professores, tem os caras tudo engravatado lá, imagina se eu abro a mochila, meu chefe lá vê eu com um tijolo dentro da mochila, vai pegar mal, né? Então, fiquei pensando e me dei conta que o livro do direito, os livros do direito são muito grossos, né, e parecem um tijolo. A ideia do tijolo é para fazer uma coisa dramática, assim, eu queria jogar o tijolo no chão, no meio da sala de aula, né? Aí eu achei melhor trocar por um livro. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte. O livro, que esse aqui está no meu dedo, lá atrás, ele tem uma madeirinha embaixo dele. Nessa madeirinha está amarrada uma corda, e essa corda vem, não sei se vocês vão conseguir ver toda a corda, mas ela vem até aqui, está na minha mão. Tá? E aí, a próxima pergunta aqui, eu vou pedir para vocês clicar, deixa eu ver quantas pessoas tem. 16, tirando eu, 15. Então, vamos fazer 13. Só para pegar um número legal. 13, em homenagem aí ao Alckmin, né, que vai ser o número 13 agora pela primeira vez na vida dele. Então, se a gente chegar em 13 clicadas de vocês, eu puxo a corda e a gente vai ver o que acontece, tá? Com o livro lá atrás. Então eu peço, eita, já tem gente aqui clicando, então eu peço que vocês cliquem, só tem uma opção, um botão aí para apertar, né? A pergunta que apareceu para vocês, não era para ter aparecido já tinha aparecido. Quando chegar em 13, eu vou puxar a corda, tá? Para a gente ver o que vai rolar. 10, 11.
Não sei se vocês conseguem entrar mais de uma vez. Caso os professores... Vamos, galera, mulheres. Vamos lá, mulheres. Cadê? 12. Por enquanto só o Bardo está se elegendo. O Lula não. Cadê? Cadê o 13º elemento? Aí. Aí, ó. O livro caiu no chão. Espero que o vizinho de baixo não esteja aqui, porque eu fazia em casa isso, não tinha problema de ter vizinho embaixo. Agora eu deixo para vocês uma pergunta. Ó, 14, batemos a meta. Vamos dobrar a meta para chegar na Dilma? Agora eu deixo vocês com uma pergunta elementar. O que fez o livro cair no chão? Tentem colocar aí numa palavra, umas 2, 3, porque vai aparecer em forma de nuvem de palavras aqui, para ver se vocês repetem a mesma palavra. Tentem resumir numa palavra, 2 ou 3, o que fez o livro cair no chão. Desatenção. O livro deu bobeira, tropeçou e caiu. Ai, gente. Rompimento da inércia, caraca, esse foi novo aí, hein? Temos um físico na aula. Gravidade, a gravidade, ação, intenção, a sua ação. Vamos ver o que rola aí. Se alguém quiser falar, abrir o microfone também falar, fiquem à vontade. Tu tacou o livro? Ai. Eu nunca vi funcionar, mas parece que tem no Mentimeter aqui um filtro que se vocês botarem, que você sabe, né? Isso aqui eu quero ver quando for para o presencial. Dá para usar o Mentimeter com o telão atrás fazendo uma apresentação ao vivo, né? Presencial, assim. E aí diz que tem um filtro lá para se botar um palavrão aqui não aparecer, né? Imagina o cara lá fazendo uma mega apresentação, o cara bota um palavrão aqui, xinga o professor. Fiquei curioso nessa desatenção aí, de quem foi a desatenção. Demanda da sala, boa. E o que é tu tacou o livro? Ai, bom, mas alguém quer explicar aí? Fazer algum comentário oral de o que fez o livro cair no chão? O que vocês acham? Não? Tudo tímido, com vergonha? Então, com vergonha alheia, né, do professor que está fazendo isso com o livro. Eu boto... Eu encho de durex no livro aqui, tá? Para ele cair, mas não... Ele já era todo desbugalhado, porque ela sempre carregava ele na mochila para cima e para baixo nos meus primeiros semestres de aula. Então ele já é bem detonado. E eu geralmente fazia também com um manual de ciência política, porque eu tinha um professor que dizia para rasgar todos os manuais. Então eu aproveitava para pegar o manual de ciência política. Mas achei melhor focar nisso aí para não estragar o meu manual que eu tenho lá. Gravidade, demanda da sala, recomendo a inércia, gravidade, atenção, força, sua ação, ação e intenção. Tá. Buenas, pessoal, vamos lá. Vocês viram que apareceu aqui alguma variedade, né, de explicações sobre o que fez o livro cair no chão. Eu separaria essas explicações de vocês em 2 categorias, tá? Vamos ver aqui, ó. A força, a gravidade, o rompimento da inércia, acho que até a ação, a sua ação, como eu disse, desatenção, e tu tacou o livro. Não entendi. Tu taca o livro. Não entendi. Mas, tipo, eu acho que força, gravidade e o rompimento da inércia, com certeza, e a ação, acho que também. A gente poderia colocar como elementos, o quê? Da física, né? Que explicam, né, por que o livro caiu no chão. Então, vamos pegar um por um, né? Gravidade, que foi o que mais apareceu aqui, né? Gravidade, se eu estou aqui na casa do meu pai, né, um apartamento em Brasília, no planeta Terra,
então estamos sob o efeito da gravidade, que, se eu não me engano, não é uma força, né? Eu vi tem um canal do YouTube de um físico lá que eu gosto muito, Veritasium, não sei se vocês conhecem. Por sinal, aula que vem eu vou falar sobre esse canal para você, muito, muito bom. E que nem o Vessalce, outro de física também muito bacana. Curiosidade sobre a ciência, não é só física. E o cara fala lá que aparece a gravidade, não é uma força, não me lembro qual é a explicação. Sempre fui bom em física, mas também já me esqueci, né? Era bom na época do colégio. Se eu tivesse lá na estação espacial, né, que fica lá no espaço, que os caras ficam flutuando, ou se eu tivesse naquele avião lá do Elon Musk ou do Jeff Bezos, né, que foi lá fazer aquelas viagens, o pessoal ficou voando lá no avião, e eu puxasse a cordinha, o livro ia estar lá girando, né, no ar, não ia ter caído. Então, percebam que se tudo acontecesse, se eu puxasse a corda, né, se eu fizesse a minha ação, a força, todas as explicações de vocês, mas tirasse a gravidade, o livro não caía no chão, certo? Mas, que mais? Se, que vocês botaram? A força, né? Se eu acho que a força que eu fiz, né? Minha puxada, que a tensão, pelo que eu me lembro, né? Também que eu fiz na corda, né? A minha força gerou uma tensão na corda, que puxou lá a madeira, e a madeira caindo tirou a base de apoio do livro e fez o livro cair no chão. Porque agora, ó, se eu boto o livro aqui apoiado na minha mão, né? Se ele tem uma base, ele não cai. Né? Ele caiu porque aconteceu, né, saiu a sua base de apoio, né, criando uma diferença de altura, né, onde ele estava até o chão, a base mais próxima. Então, se eu não fizesse a força, se não tivesse a tensão na corda, se, sei lá, a corda fosse muito fraca, né, muito fina, ou tivesse um ponto meio desgastado dela e rompesse, né, com essa tensão, se a madeirinha lá tivesse podre, eu puxasse, podia vir um pedaço da madeira e o livro continuar em cima do resto do toco, né? Ou se tivesse ainda um apoio, não tivesse essa diferença de altura, onde o livro estava até o chão mais próximo, até a base mais próxima, o livro também não cairia. Que mais? Se o livro não tivesse massa, né, uma coisa que vocês não falaram aqui, mas se o livro fosse feito que nem uma bolha de sabão, né, ou uma pluma, acho que acaba caindo, né, com o tempo, mas uma bolha de sabão às vezes sobe, né, ou fica parada, dependendo do vento, da pressão atmosférica, sei lá o que faz uma bolinha de sabão subir ou descer, né, mas não necessariamente uma bolinha de sabão cai, porque falta massa, né, em comparação ali, acho que é a densidade da bolinha, né, com o ar que faz ela subir ou descer. Então, tem várias coisas, só no campo da física tem vários elementos que, se a gente tira um deles, não precisa ser todos, tá? Não são todos esses que a gente precisa tirar para o livro não cair. Se tirar a gravidade, o livro não cai. Se tirar a minha força puxada, né, o livro estava lá até agora. Né? A tensão na corda, se tivesse uma parte frágil, a corda rompesse, o livro não caía. Se a madeira fosse podre, o livro não caía. Se não tivesse diferença de altura, o livro não caía. A diferença de altura é o que gera, se não me engano, uma tal de energia potencial, energia gravitacional potencial, uma coisa assim. Eu me lembro que no colégio era o exemplo da cachoeira, né? Quanto mais alta a cachoeira, a água que está lá em cima tem essa energia maior, né? Desce com mais força. Então, tudo isso tem que acontecer, todos esses elementos têm que acontecer ao mesmo tempo, juntos, para o livro cair no chão, e se tirar um deles, o livro não cai. Só um. Né? E a massa, né, que eu esqueci de falar de novo, que também, se não tivesse massa, ou se a massa fosse menor do que a densidade do ar, o livro não caía. Beleza, esses são os elementos da categoria, vamos dizer, da física. Né? Mas outros elementos são aqui das relações humanas, né? Das ciências humanas, sei lá, que tem a ver com a gente, né? São elementos humanos aqui da ação. Então, o que vocês botaram aqui? A demanda da sala, né? A intenção, né? E também, dependendo aqui da perspectiva, a ação, né? Ou a minha ação aqui, a sua ação que vocês colocaram, tem a ver com essa relação. Então, lembrando lá o que eu falei para você, se eu não tivesse tido lá, há anos atrás, né? Aquele dia na rede lá, pensando na vida, né? Que me fez bolar esse exemplo maluco, né? Não teria, não teria esse exemplo e o livro não teria caído no chão. Meu livro estava lá na minha casa, na prateleira, parado, sem cair no chão, nunca ter caído no chão. Né? Já caiu várias vezes só porque eu tive essa ideia. Né?
eu podia ter tido a ideia, trazido aqui para vocês, apresentado, né, o exemplo e não chegado lá no 13, né, nos pedidos lá de vocês no mente aqui para o livro cair no chão, para puxar a corda, né? Então, se tivesse ficado no 12 ou menos, né, pelo menos era o combinado, eu não iria puxar a cordinha e o livro ia estar lá em cima até agora. Mesmo, vocês poderiam ter dito, não, não vou, né, apertar o botãozinho, azar do professor, que exemplo ridículo, tem mais o que fazer, que coisa idiota, o professor está tomando meu tempo com isso. Né? Ou não, eu poderia ter sacaneado vocês, dito, não, falei que ia puxar, mas está doido, meu livro, paguei caro, não vou puxar, vai estragar ele. Né? Então, nos elementos humanos, aqui na nossa relação humana, também tem vários elementos que se tu tira um deles, o livro não cai no chão. Tá? Então, percebam, né? E aqui a gente está dando uma olhada rápida, né? Certamente tem outros elementos físicos e humanos envolvidos aqui que a gente poderia trazer, né, para servir de exemplo. Agora, gente, eu vou fechar aqui o Mentimeter e vou lá para o... Deixa eu abrir aqui o PowerPoint para falar para vocês. Vou continuar aqui. Então, gente, para explicar isso, né, por que eu estou falando isso? Para falar sobre complexidade, né, para mostrar como uma coisa tão simples quanto um livro cair no chão, né, ser derrubado no chão, envolve uma série de elementos, né, uma série de fatores, né, de diferentes categorias, né, e todos esses fatores precisam se juntar para que um livro bobinho desses caia no chão. Né? Então, imagina para falar sobre democracia, né? Imagina para falar sobre o papel do Estado, imagina para a gente discutir sobre liberdade ou igualdade, né? Esquerda, direita, conservadorismo, progressismo, todos esses temas que a gente já falou aqui. Quantos elementos não precisam, né, estar juntos? Quantas perspectivas não compõem a análise desses assuntos que a gente vem trabalhando aqui ao longo do semestre? Né? Para explicar um pouco melhor isso, né, vou usar aqui uma explicação do Aristóteles, que ele vai dizer que ele vai tentar explicar, né, como é que as coisas funcionam na natureza, entre os seres humanos, usando dois princípios elementares. Ele diz que no mundo da natureza, né, os animais, as plantas e as coisas inanimadas, né, seguem o que ele chama de princípio da necessidade. O que significa isso? É bem simples. Significa que as coisas são necessariamente como tem que ser. E não podem ser de outro jeito. Né? Então, se eu pudesse pegar meu telefone aqui e ligar para o Aristóteles, lá de 300 anos antes de Cristo, e perguntasse para ele, Aristóteles, tem algum cachorro aí perto da tua casa? E ele dissesse, sim, professor, tem um cachorro aqui do meu vizinho. Eu disse, o que ele está fazendo aí? Não, acabou de pegar um osso aqui, cavou um buraco para esconder. Né? Antes passou uma carroça, ele saiu correndo atrás da roda da carroça, na volta deu uma mijada ali no muro para marcar o terreno. Né? Semana passada, a cadela do outro vizinho estava no cio, ele ficou enlouquecido, ficava correndo atrás dela. Quando o vizinho chega em casa, ele abana o rabinho, não sei o quê, fica todo feliz quando ele chega. Se chega um estranho de rosna, late, briga. Né? Mas, porra, Aristóteles, mas o cachorro do meu vizinho aqui é igual, faz exatamente as mesmas coisas. Né? Se eu... salve, salve, família. Chega aí, chupa a cabra, sem problema. Fica à vontade. E se eu perguntasse para Aristóteles, Aristóteles, como é que é, sei lá, uma abelha, né? Que a gente pegou, estou pegando alguns exemplos que a gente já trabalhou lá na aula sobre liberdade, né? Como é que a abelha faz a colmeia dela? Do mesmo jeito, né? O zangão tem o mesmo papel, a rainha faz a mesma coisa igualzinho, não mudou a abelha, continua igual, a colmeia continua igual. As abelhas não desenvolveram um estilo modernista, né, de fazer a sua colmeia, para fazer com mais espaço, né? A arquitetura da colmeia não mudou. As aranhas, né, continuam fazendo suas teias da mesma forma, os João de Barro continuam fazendo, né, suas casinhas do mesmo jeito. Eu não sei se é o estilo barroco do João de Barro. Piada infame do professor. As piadas de tiozão aqui, mas não pude evitar. Pensei nessa, nunca tinha usado essa piada maravilhosa. Então, gente, né, os bichos, os animais fazem a mesma coisa. Se a gente falar das árvores, né,
na época do Aristóteles, também as árvores enfiavam as raízes no chão, procurando água e nutrientes, e os galhos procurando a luz, né? O professor Clóvis de Barros também explica esse mesmo exemplo aqui. Aí ele fala que a maré mareia, né? O vento venta, né? As coisas da natureza seguem fazendo as mesmas coisas de sempre. A pedra fica lá parada, e se tirar o apoio dela, ela sai rolando. Então, as coisas da natureza são de um jeito e não podem ser de outro. Isso significa o princípio da necessidade. Porém, nós, seres humanos, de acordo com Aristóteles, somos regidos pelo que ele chama de princípio da contingência, né? Não quer dizer que a gente não siga também o princípio da necessidade, né? Porque eu aqui tomando meu chimarrão, né, depois de um tempo eu preciso ir no banheiro, né? Senão eu explodo de tanta água aqui dentro de mim. Quando a gente come também, né? O Aristóteles faz a digestão, fazia, né, a digestão de uma maneira, imagino eu, muito parecida com o que a gente faz hoje em dia, né? O sistema circulatório, sanguíneo do Aristóteles devia ser parecido, o ósseo, né? Muita coisa ali, respiração e tudo, devia ser praticamente igual ao que a gente tem hoje, né? Não sei se teve muita mudança nesse sentido, acredito que não, né? Porém, outros aspectos da vida humana são de uma maneira, mas poderiam ser de outro. E é isso que significa o princípio da contingência. Significa que as coisas são de um jeito, mas poderiam ser diferentes, né? Enquanto na natureza tudo é sempre igual, segue o princípio da necessidade, é necessariamente do mesmo jeito, nós seres humanos, né, seguimos o princípio da contingência, o que faz com que a gente possa escolher vir assistir a aula do professor, ou dizer, não, hoje eu estou cansado, vou ficar dormindo, ou não, vou sair para passear com os meus amigos, ou não, vou abandonar a faculdade, vou embora para a Bahia, para viver a vida na praia, vendendo miçanga, ou não, vou parar de assistir aula, vou investir na minha banda lá, que nem o Bardo estava falando, ou não, vou virar candidato. O Bardo, por exemplo, está abusando do princípio da contingência, né? Está fazendo várias escolhas ao mesmo tempo, né? Seguindo vários caminhos ao mesmo tempo. Então, isso é o que Aristóteles vai dizer que nós, seres humanos, temos de diferente dos animais, né? A possibilidade de escolher os caminhos que a gente quer seguir, né? Diga lá, Bardo. Foi citado, aí tem direito de resposta. Não, eu só queria dizer que eu sempre, por questões do princípio da contingência, eu sempre procuro atividades que eu possa exercer uma durante a semana e outra no fim de semana. Para não ficar Somente isso, parado. para conseguir ser 2 em 1, 3 em 1, enfim. Mas, é isso aí. E é bom que são complementares, né? Uma é mais, sei lá, séria, a outra é mais descolada, digamos assim. Mais formal, menos E fazer informal. cultura também é fazer política, professor. Claro, claro. Bom, política está em tudo, né? Depois eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu botei aqui, que eu cometi um pecado aqui com as artes, mas eu já explico para vocês. Então, pessoal, o que significa? No âmbito individual, né, o princípio da contingência significa isso, né, que a gente pode escolher que caminho a gente vai seguir, se a gente vai fazer ciência política, ou, né, se a gente vai estudar direito, engenharia, medicina, né, se a gente vai trabalhar, se a gente vai estudar, se a gente vai ficar morando na casa dos pais, se a gente vai sair da casa dos pais, né? Todas essas escolhas só são possíveis por causa do princípio da contingência, né? Inclusive, o professor Clóvis aqui tem um exemplo maravilhoso, né, que eu gosto sempre de citar, que ele fala, ele usa a pereira, né, a árvore da pera. Não sei se eu já falei para isso para vocês na aula da liberdade, mas diz que uma pereira, né, quando a pera fica madura, né, ela cai no chão, né, depois que ela ficar no ponto lá maduro dela, o galhozinho que prende a pera na pereira fica tão fraco que o peso da pera é maior e a pera cai no chão, né? E a pera não tem a capacidade, né, a contingência, né, para fazer a escolha, dizer, não, gente, nossa, eu estou num galho muito alto, lá embaixo o chão está tudo embarrado, porque choveu, eu vou me sujar toda, eu estou alto demais, quando eu cair vou me bugalhar todo, vou me espatifar lá no chão, né, vai vir uns bichos, vão me comer lá embaixo, deixa eu ficar aqui, né, uma pera não consegue, não tem a capacidade de escolher ficar na pereira, né, mas o professor Clóvis conta do filho dele, que na época morava com ele, e diz que tinha tudo em casa, né, tinha roupa lavada, comida na geladeira,
né, faxineira que deixava tudo limpo. Ele estava sempre viajando, ele podia levar, o filho podia levar as namoradas para lá, que o pai nunca estava. Diz que às vezes, inclusive, o filho pedia para o pai ficar mais tempo na rua lá, quando ele estava com a namorada em casa, e o pai ficava, né? E aí ele dizia que o filho dele ia ficando velho, não saía de casa, ia ficando velho, não saía de casa, e que, por causa do princípio da contingência, né, diferente da pera na pereira, né, o filho dele era uma pera que ia apodrecer na pereira, né, que não ia nunca descolar do galho da árvore do pai, né, ia ficar para sempre lá. A pera não pode fazer isso porque segue o princípio da necessidade. Nós podemos fazer isso porque a gente segue o princípio da contingência. Essa é a explicação do Aristóteles, né? E se a gente pode fazer isso no âmbito individual, para cada uma das nossas vidas, né, individuais, isso também significa que coletivamente a gente pode fazer isso. Significa que se a nossa sociedade, o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, né, ele é de um jeito hoje, né, ele não necessariamente precisa ser sempre assim, ele pode ser diferente. E é por isso que quando a gente olha lá para a vida, né, tanto do Aristóteles quanto Pessoa, as roupas dele, né, a aula que ele dava, né, certamente não era pelo Zoom, né, a escola que ele ia dar aula, né, certamente não tinha projetor de slides, que nem a gente vai ter lá na UNB. Então, a organização, sei lá, do trânsito lá em Atenas, certamente era diferente, né, a estrutura própria da cidade, né, onde é que ficava o centro, as habitações, as casas, isso tudo vai mudando, né, e a gente faz de uma maneira, né, e como a gente segue o princípio da contingência individualmente, no coletivo também, a gente pode seguir por outro caminho. Se a gente tem, se lá eles tinham uma sociedade aristocrática, depois mudaram para uma, né, pelo menos na teoria lá, democrática, né, depois abandonaram, voltaram para a aristocracia e hoje são uma república democrática, né, é porque nós, seres humanos, podemos fazer essas escolhas, né? E se a nossa sociedade é de um jeito, e a gente, né, não sei se alguém aqui está plenamente satisfeito com a sociedade que vive, né, isso, essa teoria aqui nos ajuda a entender que a gente pode sim sempre mudar, né, e tentar melhorar a sociedade onde a gente está vivendo. Não existe aquilo que alguns autores chamam de biologismo social, né, a ideia de que a natureza nos fez de um jeito e a gente tem que ficar para sempre desse jeito, né? Tem uma pessoal que faz estudos de gênero, né, volta e meia trazem isso, né, de que a diferença biológica entre homem e mulher impõe certas diferenças, né, entre os papéis desses indivíduos na sociedade. Eu diria que sim, não que impõe, né, mas sim existe uma diferença biológica que a gente tem que levar em consideração, né, são indivíduos com características diferentes, é inegável, né, mas isso não significa que a gente não possa fazer algo, né, para compensar essas diferenças ou trabalhar com essas diferenças da forma que a gente achar mais conveniente, mais justa, né, ou melhor para a nossa vida em sociedade. Então, o princípio da contingência significa isso, né, e vejam, né, que isso significa que a nossa vida é mais complexa do que a dos animais, né, ou das plantas, ou das coisas na natureza. As coisas na natureza simplesmente são, né, não precisam fazer escolhas, né? E a gente, como dizia o Sartre também, que a gente já viu lá na aula sobre liberdade, né, a gente é condenado a fazer escolhas o tempo todo, né? A gente tem a obrigação de estar sempre escolhendo o caminho que a gente vai seguir, e isso coloca a nossa vida num grau de complexidade maior. Claro, uma ressalva aqui, né? A gente pode criticar, fazer uma crítica a isso que o Aristóteles está defendendo aqui, dizendo, olha, tem gente que vai dizer que não, que a gente não tem, a gente não segue o princípio da contingência, porque o livre-arbítrio é uma ilusão, como a gente viu lá na aula sobre liberdade, né? Talvez a gente seja só que nem os animais, né, que nem a bola de sinuca, aquela peça de dominó, né, que só segue as causas que nos antecedem, e as nossas escolhas não passam de ilusões, né? É possível, né, a gente achar que todo mundo, inclusive nós seres humanos, seguimos o princípio da necessidade. Ou também a gente pode fazer a crítica por outro lado, né? Dizer que, como muitos e muitas de vocês colocaram na aula sobre liberdade, acreditar que alguns animais, ou todos os animais, ou até mesmo a planta, foi a Lohane, não me lembro quem é que estava defendendo aqui, que a árvore também fazia escolhas, né? Então a gente pode dizer que não, que os animais também, né? Afinal, um cachorro escolhe se ele vai correr para um lado, vai correr para o outro, se ele briga com o cachorro do vizinho, se ele se esconde, né? Ele também faz escolhas, né? E por que não considerar essas escolhas também uma forma de contingência, né? E não simplesmente um instinto animal agindo sobre eles? Existem cachorros de um jeito, cachorros de outro jeito, né? Gatos de um jeito, gatos de outro, árvores de um jeito, árvores de outro jeito. Será que isso não é o resultado da contingência desses animais, desses
seres e a gente é que não percebe, porque a gente não consegue se comunicar com eles ou entender eles na sua plenitude, não sei, né? Mas a gente costuma analisar as coisas assim, que a natureza, as coisas são mais simples, são iguais, né? Tem esse padrão, enquanto a gente está sempre mudando aí nossas casas, nossas cidades, nossas roupas, né? Nossas escolhas. E aí vamos em frente. Aqui um físico, né? O Neil deGrasse Tyson, que é mais um divulgador científico, não sei qual é o trabalho acadêmico mesmo dele de pesquisa, né? Mas eu sei que ele é um grande, muito, né, um dos principais divulgadores científicos aí do mundo. O Carl Sagan aí, não sei se já entrou, mas o Carl Sagan que fez a gravação original da série Cosmos, né? E depois coube ao Neil deGrasse Tyson regravar essa série, que eu acho que ainda tem na Netflix. Quem quiser assistir, eu recomendo muito, é muito boa. Né? Sobre o universo, a origem da vida, um monte de coisa, assim, bem bacana. E olha só o que um físico super conceituado, né, bam, aí, né, da área da física, das exatas, diz aí num tweet dele de 5 de fevereiro de 2016. Vocês podem ir lá confirmar, tá? Tá em inglês aqui, mas vou traduzir, né, a grosso modo para vocês. Ele está dizendo que na ciência, quando o comportamento humano entra na equação, as coisas se tornam não lineares. E é por isso que a física é fácil e a sociologia é difícil, né? Basicamente uma forma diferente de falar ali o que Aristóteles estava dizendo, né? Se a gente tira o ser humano da equação, né, do nosso objeto de análise, as coisas são lineares, né? A física é fácil, né? Por quê? Porque está estudando uma bolinha lá que sobe ou desce uma rampa, que anda dentro de um pêndulo, né? Ou a cachoeira, a água que cai, sabe? Dependendo da altura, o livro que cai, a gente consegue calcular, dependendo do peso do livro, força da gravidade, que não é força, né? E a altura, a gente consegue fazer esses cálculos, porque não tem, teoricamente, o princípio da contingência agindo, né? Não tem um cérebro humano fazendo escolhas, né? O livro não faz escolhas, a bola de sinuca não faz escolhas, a peça de dominó que está caindo não faz escolhas, né? A bolinha lá, o sólido, né, dos exemplos da física, não fazem escolha. E ainda, né, para permitir que essa ciência ainda seja realmente exata, né, ou pelo menos na teoria exata, mais exata, né, se vocês lembrarem dos exames, das questões de física no colégio, quase todas ainda falam assim, no vácuo, né? É uma coisa assim que, porque não existe, né, no mundo real o tal do vácuo, não sei se é lá no espaço, né, mas aqui no nosso planeta Terra a gente não encontra quase em lugar nenhum, né, até onde eu sei. Então, tipo, putz, é um experimento que não corresponde à realidade. A realidade é mais complexa do que o experimento, né, de física, do que o exercício de física, que é uma bolinha andando, e para ser exato, para dar certo aquela fórmula, ainda tem que dizer que é no vácuo, porque senão vai ter um atrito, né, o ar, não sei o quê, uma resistência e tal, que muda. No final vai ser pequena a diferença, mas muda, né, o cálculo, se a gente considerar outros elementos. E que também torna mais complexo, né, a análise de cada situação. Né? Porque, por isso que os exemplos de física dizem que é no vácuo para a gente ignorar as outras variáveis, mas que na vida real existem. Né? A bolinha nunca é perfeitamente redonda, a pista onde ela está andando nunca é perfeitamente plana, então tem diferenças ali que no mundo real, né, não, o cálculo não sai exato, apesar de a gente chamar essa ciência de exata. Agora, se a gente traz isso aqui para o mundo das humanas, né, que o Neil deGrasse Tyson está botando aqui sociologia, mas vale para a ciência política, vale para a história, vale para a antropologia, vale para o direito, né, para a psicologia, qualquer ciência que envolva seres humanos, né, aí a coisa fica mais difícil. Por quê? Né? Muito, né, basicamente, por causa do princípio da contingência, por causa do livre-arbítrio, por causa dessa nossa capacidade de fazer escolhas. Mas vamos dar uma analisada aqui nisso que ele falou ali, das coisas se tornarem não lineares. O que é um sistema, uma lógica linear? Tá? Eu estou usando aqui termos da minha época, tá? Então entendam. Eu pensei aqui no exemplo, começando por uma aprovação no vestibular, mas acho que agora está desatualizado isso. Né? Isso seria aprovação no Enem, uma nota boa no Enem. O que acontece com quem tira uma nota boa no Enem, né, depois do colégio? Pô, vai se matricular numa faculdade, no curso que escolheu. Né? E quem se matricula num curso, pô, vai estudar durante o curso, e quem estuda, né, passa nas disciplinas, é aprovado. Né? E quem vai sendo aprovado ou aprovada nas disciplinas vai se formar um dia. Né? E quem se forma vai trabalhar, né? E provavelmente na área em que está estudando.
né? Então, a lógica linear é isso, de que uma coisa leva a outra, né? Uma peça de dominó que cai empurra a outra e a gente já sabe qual é o próximo movimento, porque essa relação de causa e efeitos é, é, é determinística, né? Pré-determinada, mas ela também é simples, né? Ela é linear, não tem muito para onde fugir, né? É a ideia que meu pai me diz até hoje, não para de me mandar edital de concurso, porque ele não entende que eu gosto de dar aula, eu gosto de trabalhar com pesquisa e que, apesar de ser difícil pagar as contas desse jeito e realizar todos os meus sonhos materiais, né, trabalhando com isso, é uma coisa que eu faço com o maior prazer todos os dias, né, e que eu não sinto o peso de um trabalho, porque eu trabalho com o que eu gosto, né? Isso acho que ele não entende, ele está sempre querendo que eu alcance a estabilidade do serviço público, que é muito boa, né? Adoraria ter, minha esposa tem, graças a ela também eu consigo, né, me meter aí em outras aventuras. Mas meu caminho não foi por aí, mas meu pai acha que, né, para eu ter uma vida estável, para eu poder sustentar um filho agora, eu deveria fazer um concurso público, que é assim, né, a carreira da estabilidade. Já minha mãe acha que porque eu estudei direito, né, ela sonhava, ela disse esses dias para minha decepção e para a decepção dela também, que ela sonhava que eu fosse um Sérgio Moro, que eu tivesse aí combatendo a corrupção, né, com toda a coragem que ela vê no Sérgio Moro. Isso é real mesmo, professor? O quê, Fábio? Isso é real? Meu pai? Meu pai é verdade. Meu pai, acho que... Não sei se é isso que tu está perguntando. E da minha mãe, do Sérgio Moro, também. Real. Aliás, perdão por não ter mudado o nome. Mas é porque eu só me identifiquei muito. Meu pai também faz muito isso de mandar concurso para eu Velho, fazer. putz. É. Cara, a minha decepção, velho, é uma coisa, assim, uma angústia para mim, quando eu tô lá, porra, agora eu tô com 5 disciplinas lá no Projeção, um grupo de estudo, o NB, tô com um projeto na ENAP lá, super pesquisa que eu tô trabalhando na ENAP, agora um outro, montando uns cursos lá. Puta que pariu, é cheio de coisa, meu pai mandando um editalzinho, aí ele manda, sabe, me inscrevi agora no tal do concurso do TJ aqui, né? Porque eu achei que ia ter tempo, já não vou ter tempo para estudar, perdi 200, cento e poucos reais, sei lá que foi a inscrição, joguei fora, porque eu não vou, né? Como é que passa sem estudar? E, sinceramente, se eu passar, véio, meu medo era esse, meu medo é passar, né? Claro que eu adoraria a estabilidade, o salário lá, que, né, mais do que todos os meus trabalhos juntos, mas, porra, velho, ia ter que deixar de fazer as coisas que eu gosto, e eu duvido que eu tivesse vontade, né, gana o suficiente para mesmo trabalhando lá depois ainda tocar minhas coisas, que é o plano do meu pai. Meu pai diz, não, vai lá, trabalha e depois vai ter tempo de fazer todas as outras coisas. Mas eu acho que é acabar me acomodando, né? Tem que também entender o nosso lado humano. Moro perdeu tudo morando de favor. O Moro está desempregado agora. Queria eu ter a coragem do Sérgio Moro e a inteligência do Bolsonaro. Acho que do Moro... Não, do Moro foi foda, velho. Cara, do Moro... Eu não... Cara, eu vou contar, nunca falo isso para vocês, porque eu nunca falei para turma nenhuma, eu vou falar então para vocês. Um dos meus grandes orgulhos na vida é que eu consegui fazer meu sanduíche, né, do doutorado, né, que é um estágio doutoral, se chama. Na verdade, tu vai para um lugar só fazer parte da tua pesquisa lá, usar a biblioteca, pegar umas dicas dos professores. Eu consegui, mandando e-mail, assim, não tinha contato nenhum, mas mandei 100 e-mails, 2 me responderam, um para dizer que não tinha espaço para mim, o outro, cara, se não me explica melhor isso. Consegui fazer meu sanduíche na Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, que eu achava assim uma coisa chiquérrima. Minha avó achava o máximo, só escolhi por causa do nome que eu queria estudar lá, porque era uma universidade antiga pra caramba. Cara, foi uma das coisas assim que eu mais me orgulho de fazer, assim, que eu mais me realizei, assim, quando eu vi que eu consegui, tava me achando bam, bam, bam. E consegui, passei um ano lá com a minha esposa e consegui levar minha mãe lá para me visitar, tá ligado? Eu tava achando, foi, eu mostrando os prédios lá antigos, né, de sei lá, séculos atrás, me exibindo toda minha mãe. E foi lá que minha mãe me disse isso. Foi uma decepção, assim, para mim, que minha mãe disse, porra, e eu achava, tu com todo esse teu potencial, tu podia estar fazendo que nem o Sérgio Moro. Disse, puta que pariu, velho. Né? Que perspectiva diferente de mundo, né, que a gente tem, porque eu acho uma vergonha, eu acho que esse cara vai queimar o filme, né? Eu já estava prevendo algo parecido aí, né? De que ele ia acabar na desgraça. Tá aí passando vergonha agora em Harvard, né? Mas é isso, sabe? Para minha mãe, aquele é o caminho agora. Esse final de semana ela estava na casa de uns parentes lá, que estava numa mansão gigantesca, maravilhosa. Eu adoro aquilo também, acho lindo. Adoraria ter uma casa daquelas.
mas ela me mandou o vídeo mostrando, olha onde tu deveria estar, olha onde deveria chegar o teu sistema linear, tu deveria chegar aqui. Né? Porque a vida é simples, né? A vida tem um caminho a ser seguido, todo mundo tem que chegar no mesmo lugar, na mesma meta, no mesmo objetivo. Tem muita gente que vê a vida assim, né? Outro que, voltando a falar do professor Clóvis aqui, que eu gosto muito, que ele fala disso, né? Dos gurus, esse pessoal da autoajuda, né? Aqueles livros, 10 lições para uma vida de sucesso, para uma vida feliz, para ficar rico, para casar, enriquecer junto, não sei o quê. E ele faz a crítica, né? Pô, se fosse, né, assim, se tivesse um manual de como fazer as coisas, todo mundo seguiria, né, o mesmo manual, todo mundo já saberia disso, todo mundo seria rico, todo mundo seria feliz, todo mundo teria sucesso, né? E não precisaria lançar o livro com a 11ª lição, né, que nem muita gente faz. Então, tipo, a vida não é assim, né, gente? A vida não é linear, não tem só um caminho para a gente seguir, isso é uma visão muito simplista. Mas vejam que no passado as pessoas pensavam assim, e eu arrisco dizer que mesmo vocês aí, moderninhos e moderninhas, com a cabeça mais aberta, mais abertos à complexidade do mundo, vocês ainda analisam no dia a dia, né? na correria do dia a dia e do cotidiano, vocês ainda analisam o mundo como se fosse dessa forma, como se tivessem garantias, assim, se eu fizer isso, eu chego lá, se eu acordar cedo e trabalhar duro, eu vou conseguir um emprego, vou ganhar bem, vou pagar minhas contas, mas vocês sabem que a coisa não funciona assim. Né? Como é que a coisa funciona? Mais ou menos, mais parecida com isso. Né? Que a gente vai bem no Enem, ou é aprovado no vestibular, mas pode ser que a gente não tenha dinheiro nem para ir até a universidade, né? Fazer a matrícula, nem para o ônibus, né? Ou para pagar o livro, ou tem que trabalhar para pagar as contas, não dá, né? Para ir lá estudar. Né? Pode ser que a gente faça a matrícula, né? Mas pode ser que a gente decida mudar de curso e tem que fazer outro Enem, ou sei lá, nossa pontuação não seja suficiente. Pode ser que a gente desista da faculdade, né? E vá virar músico, outra coisa. Né? Tá, mas e se a pessoa fizer a matrícula? Pode ser que durante, né, a faculdade tem que largar tudo para ir trabalhar. Pode ser que aproveite a juventude, largue tudo e vá se divertir, né, caia na gandaia. Pode ser que fique em casa dormindo e não estude. Ou pode ser que estude. Né? E se estudar, quer dizer que vai ser aprovado na disciplina? Não. Pode estudar errado, pode estudar pouco, né? Pode estudar mal, né? E não ser aprovado. Pode ser que o professor pegue no pé, né? Sei lá. 1001 coisas podem acontecer que mesmo estudando, né, a pessoa não seja aprovada numa disciplina. E se for aprovada na disciplina, quer dizer que vai se formar? Não, né? Pode nascer um filho, né, e a gente ter que cuidar do filho, não poder terminar o curso. Pode acontecer uma pandemia e o curso ser suspenso, né, e a gente não poder seguir o curso remoto. Pode ser que a gente tenha que mudar de cidade por causa do trabalho, por causa da família, alguma coisa assim. E se a gente se forma, né, mesmo assim, se a gente consegue se formar no curso, quer dizer que a gente vai trabalhar na área? Não, né? Como pode ser que fique desempregado. Eu, quando eu terminei lá, voltei de Oxford, achando assim, meu Deus, agora nunca mais vai me faltar emprego. Agora eu tenho um título de doutor, né? Terminei meu doutorado. Todo mundo me disse que era garantia de nunca mais faltar emprego. Passei um ano, né, mandando currículo e nem entrevista eu conseguia fazer direito. Né? Fiquei desempregado, dirigindo Uber, né, com o título de doutorado nas costas. Né? Pode ser que sim, vocês vão trabalhar aí com ciência política, né, para quem é da área, mas vocês podem trabalhar em outra área, ou podem, foi o que eu falei do pecado que cometi, né, virar artista, como se artista não fosse trabalho, né? Ou virar professor também, né, que tem gente que diz, que pergunta, né, se eu também trabalho ou se eu sou só professor, né, como se professor não fosse trabalho, né? Essa é outra piadinha que também o Clóvis conta, mas que direto acontece comigo também. Meu vô, antes de morrer, me disse isso, não vai ser só um professor, né? Eu disse, puta que pariu. Até entendo, né, que acho que é importante fazer outras coisas, mas acho que também é um demérito dos professores. E aqui, pessoal, né, tem uma coisa, né? Puta, essa estrutura aqui é mais parecida, apesar de que, na verdade, essas alternativas são infinitas, né? E esse é o primeiro passo de um processo decisório de tomada de decisão, né? Como a gente viu lá no começo, né? Identificar as alternativas, atribuir valor, né? Tem aquela questão do que a gente viu na aula do bondinho, né? Esse valor, como é que a gente vai atribuir? Vai ser com base nas consequências de uma ação? Vai ser com base na ação em si, né? Na intenção por trás de uma ação? Né? Como que a gente vai avaliar cada valor? Né? A liberdade vai ser um valor positivo, negativo, né? A igualdade vai ser um valor positivo, negativo, né? Ou sei lá, o dinheiro,
né? O sucesso, a empregabilidade, a satisfação pessoal, a família, os colegas. O que a gente, né? Quais são os valores que a gente vai usar aqui para definir essas nossas escolhas, né? Tudo isso faz esse sistema ser muito complexo, né? E teve uma vez que até acho que foi uma aluna minha que falou, no primeiro semestre da pandemia, quando eu mostrei isso aqui, ela falou: professor, isso aí parece um joguinho que eu jogo no videogame, sei lá, no computador. Ela falou: Detroit Become Human. Detroit se torna humano. Eu não conhecia, aí comecei a ver uns vídeos no YouTube, depois achei uma promoção lá, comprei até o joguinho, joguei meia vez, eu e minha esposa lá, 5 minutos, enquanto meu filho dormia. Não consegui voltar a jogar. Mas é bem isso, assim, o jogo vai mostrando as escolhas que tu vai fazendo e os desdobramentos que tem, e fica meio que sombreado, assim, as outras escolhas, os outros caminhos possíveis, né, do jogo, dependendo das escolhas que a gente faz. E pelo que meus alunos aqui, minhas alunas já me disseram, tem uma empresa de videogame que faz jogos, tudo nesse sentido. Eu até já joguei outros jogos, o Heavy Rain, o Until Dawn, não sei quem é que se interessa por isso, né? Por esses jogos, mas aí parece que tem uma série de jogos que segue essa mesma estrutura, que a gente vai fazendo escolhas, e dependendo das escolhas que a gente faz, né, a gente vai por um caminho diferente, e o final do jogo pode ser diferente. Na minha época tinha uns livros, né, que vocês depois passaram a chamar de RPG, na minha época era livro-jogo, tu lia um capítulo e no final tu fazia uma escolha e te mandava para uma página ou para outra do livro. Na minha época tinha um programa da Globo que chamava Você Decide, né? Contava uma historinha e no final a gente ligava lá para votar no final. Mas tudo isso são exemplos, né, de cada um na sua proporção, que vai nos trazendo um pouco dessa complexidade que o mundo pode apresentar. Mas eu quero usar esse negócio dos videogames, porque eu acho que da geração de vocês entendem disso. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui. Ó. A oportunidade do meu merchan, Júlio Artistas. Amo jogos de escolha. Massa. Sua mãe, os concursos, tá. Isso aí. Ó, merchan do Bardo aí. O Bardo tá fazendo a propaganda da banda dele, não sei se é solo, mas depois a gente vai ouvir. Vai ter show daqui a pouco aí também, para vocês irem lá encontrar. Tem que votar no Bardo, ouvir a música do Bardo, ler a tese do Bardo, dissertação, TCC. Né? Bardo é o nosso bombril aqui da aula, 1001 utilidades. Cada aula tem que estar sempre comigo aí, ó. É comigo a todo momento, ó. Inclusive, a gente podia fazer o encontro da turma, a gente podia fazer no dia 12 de maio, professor, que eu vou tocar só autoral, lá no Sof Sul. Só avisar, só ver se não for dia de aula aí, eu dou um jeito. Não, é numa quinta-feira à noite, ó. Quinta-feira de noite. Todo mundo vai sair sextar antes da hora. Bora lá, então. Já pode contar comigo aí. Só depois passa as informações direito. Gente, mas aproveitar, né, a deixa aí dos videogames. Eu sei que tem gurizada aí que joga uns jogos retrô, né, mais antigos. Mas não sei se vocês percebem como que a coisa era antigamente. Eu me lembro quando comecei a jogar o primeiro videogame, meu pai me deu um Atari, eu devia ter 6, 7 anos de idade. Né? E o controle do Atari era isso aqui, ó. Era um manche, né, que a gente chama, que girava para um lado, para o outro, tinha um botão. Depois evoluiu para ter um outro botão em cima, bem aqui assim, em cima do manche esse, mas fazia a mesma coisa. Então era direcional e um botão o videogame. Né? E o joguinho que eu jogava, o primeiro que eu joguei era esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai abrir aqui para vocês. Deixa eu só tirar o som aqui para não dar tumulto. Pronto. Não sei se vocês já jogaram, esse jogo chama Enduro. Né? Basicamente, nesse jogo, com aquele controle lá, né, a gente vai dirigindo esse carrinho aí, pode botar, vocês estão vendo aí, para um lado ou para o outro. Eu acho que o botão freava, não sei. Né? Não sei se empurrar para frente acelerava, mas não tinha muita coisa que fazer, velho. Né? Tu tá vendo aí que os carrinhos tem 3 posições, ou vem no meio, ou vem num lado, ou vem no outro. Então, não tem muito erro. Não dá para sair do tracejado da pista. Não dá para chegar naquelas montanhas lá atrás, não dá para virar o carro e andar na contramão, só dá para ir reto para frente, né? E fazendo movimentos muito simples, né? Tendo pouquíssimas opções. E esse era o joguinho da época, era assim que o pessoal se divertia com videogame na época. Né? Depois foi para o Mario, não sei, né? Claro, estou pulando etapas aí, né? Mas também o Mario lá, ou Sonic, sei lá o que vocês jogavam.
né? Também andava numa linha reta, assim, meio bidimensional, né? A única coisa que acontecia é ficar mudando a cor aí do cenário, né? Agora é na neve. E não sei se ele escorregava mais ou se a gente, nossa cabeça que ficava imaginando que escorregava mais aí, tá? Mas esses eram os joguinhos que a gente jogava. Como é que é o joguinho que vocês jogam hoje em dia? Né? Primeiro, olha o controle que vocês usam aí no PlayStation 4. Porra, olha, o meu época era um controle desse, sendo que esse aqui tu já aperta, né? Esse direcional aqui já também é um botão. Aqui já tem 4 botões, aqui outro 4, mais um, 2, outro botão aqui no meio, mais 2 de um lado, 2 do outro. Aqui ainda tem esse do meio aqui que eu não sei usar. Eu até tenho um PlayStation desse, mas esses dias eu fui jogar um joguinho lá, acho que era Call of Duty, um joguinho de guerra, da Segunda Guerra, que tu tem que descer lá, que nem aquele resgate do soldado Ryan lá chegando na porta, lá no dia D. Cara, eu não consigo sair da praia, velho, porque eu sou tão ruim, eu não consigo mexer com tanto botão ao mesmo tempo. Ah, tu gosta, Capitão Enduro? Massa, isso aí. O botão acelerava e para frear tinha que mexer para trás. Ah, boa, Capitão ainda lembra. Eu me lembro só do palitinho de fósforo que tinha que botar na fita lá para a fita funcionar, começava a dar mau contato, o cartucho no videogame. E aí ficava essa função, que hoje em dia o pessoal é online, não tem nem cartucho, não tem nem mais o CD tem. Né? Mas então, gente, olha a diferença do controle, né? Aí já dá uma ideia da complexidade. Mas vamos ver um jogo. Né? Peguei aqui um GTA 4, acho, ou 5, não sei, já está no mudo aqui. Deixa eu dar um play, acho que tem um ponto aqui, deixa eu ver se eu acho mais para frente aqui. Tem um lugar que eu geralmente coloco aqui, acho que é por aqui. Aqui. Aí, ó. Vejam só o que rola num joguinho de hoje em dia, né? Que é com um carro, peguei a parte de um carro aqui também para ficar mais comparável, né? Num GTA, pô, tá parando tudo aqui. No GTA, não, bicho. Né? Tu pode ir para qualquer lugar, tu pode subir na calçada, pode atropelar as pessoas, pode andar na contramão, pode pegar o carro que tu quiser, né? Pode sair do carro, que é o que ele vai fazer agora, vai entrar em casa, né? E nisso aqui, né, entenda que aqui a lógica do enduro, né, parecia mais com aquele sistema linear. Não, uma coisa, só tem uma coisa, é correr para frente com o carrinho, tentar ir mais longe no menor tempo possível, e o objetivo é meio que dado. Né? Nesse joguinho aqui do GTA, o jogo é tão complexo, né, que tem gente que joga... Não, porque ele tem também, né, seus objetivos, né, as missões para cumprir, tem um jeito que tu termina o jogo, né, que tu ganha o jogo, zero o jogo, sei lá como é que vai chamar. Mas pode, ó, que nem agora, o cara vai tomar uísque, sabe? Tu pode ficar bebendo uísque até ficar bêbado. Né? Tu pode jogar o jogo para, sei lá, só dar porrada nos outros, roubar um monte de carro, colecionar carros, juntar muito dinheiro. Né? Tu pode inventar o que tu quiser no meio do jogo. Né? Criar novos objetivos diferentes, né? Se divertir de outra maneira. No Enduro não tinha como fazer isso. No Enduro só dá para seguir reto, não dá para inventar muita moda. Aqui as opções, né? Aquele leque de opções se abre. Não chega a ser infinito ainda, né? Porque o mundo do videogame ainda tem suas limitações aqui nas escolhas, né? O mapa é fechado ainda, né? Não é totalmente aberto e tal, mas ele tem tantas variáveis, né, que começa a dar essa impressão, começa a ficar parecido com o mundo real, o mundo aberto, com infinitas alternativas, infinitas escolhas, e a gente não sabe, são tantas variáveis acontecendo ao mesmo tempo, que a gente não sabe muito bem. Né, começa a ficar meio que imprevisível a consequência daquilo. Olha o filho ali fumando maconha no quarto. Né? Então, né, essa é a característica de um jogo mais complexo. Acho que, né, é uma outra forma da gente entender, né, a contingência e a complexidade. Mas, para a gente não ficar só aqui no joguinho de videogame, nos exemplos mais bobos, né, do livro no chão, vamos trazer um pouco de gente mais acadêmica, aqui um pouco de conhecimento mais no formato acadêmico, né? Esse cara aqui, Edward Lorenz, era um matemático, acho, meteorologista. O cara estudava modelos de previsão meteorológica, tá? E aí ele tinha lá um computador que ele fazia os cálculos dele, e aí ele colocava lá, né, na fórmula dele lá, ele colocava, olha, qual era a pressão atmosférica em determinado lugar, temperatura, vento, né, umidade, tinha não sei quantas variáveis lá, muitas variáveis, né? E ele colocava lá os dados no programinha dele lá, e o programa calculava e dizia para ele qual que ia ser o clima, né, o tempo,
né, num determinado momento, num dia, sei lá, 2, 3, 4 dias na frente. Né? Ele previa, ó, vai fazer sol, vai chover, alguma coisa assim. Só que um dia, não me lembro qual foi a situação ao certo, mas ele mudou de máquina, de computador que ele foi fazer o cálculo. Só que ele botou os mesmos dados que ele já tinha usado anteriormente e deu um resultado completamente diferente. Ele disse, eu botei os mesmos dados, a mesma pressão atmosférica, a mesma umidade, temperatura, vento, tudo. Por que deu resultado diferente? Aí ele foi ver, o computador que ele usou tinha casas decimais a mais ou a menos, né? E eram várias casas decimais que ele usava lá nos números, né, dele, que ele aplicava para fazer o cálculo. E aí ele percebeu que simplesmente por mudar a quantidade de casas decimais, né, mesmo que fosse uma coisa, sabe aquele arredondamento do número, assim, quando a calculadora não cabe todos os números, assim, porque o número é muito grande em casas decimais, pois é, dependendo do tamanho da calculadora, o resultado dá diferente. Essa é a moral da história. Esse do Edward Lorenz, está falando? Calice que é tão Until Dawn. Until Dawn eu também joguei com a minha esposa. Minha esposa quebrou um controle meu do videogame. Eu tinha acabado de ganhar, ela me deu o videogame, tomou um susto lá, pegou o controle e deu uma porrada assim, no encosto do sofá, tivemos que trocar. São essas pequenas coisinhas, né? Uma coisinha, uma pequena mudança gera, né, um resultado totalmente diferente ali na frente. Né? E foi aí que ele desenvolveu, né, o que a gente vai chamar depois de efeito borboleta, né, ou também teoria do caos, né, dependendo da abordagem, né, tem desdobramentos diferentes, mas na essência, né, tem a mesma essência, né, as duas lógicas, aqui, as duas teorias. Né? Ele ficou famoso numa frase que ele disse que o bater de asas de uma borboleta no Brasil, ou na Amazônia, depende da versão aqui, poderia provocar um furacão no Texas, ou nos Estados Unidos, ou no Japão também, depende. Né? Porque quando a borboleta bate a asa, né, ela desloca um ar, então se a borboleta bate aquela asa ou não bate, isso vai fazer com que aquele ar se mova ou não se mova. E aquele pedacinho de ar que se moveu vai empurrar outro ar para um lado ou para o outro, esse ar vai empurrar o outro, a umidade vai se mover, isso vai mexendo, vai alterando, e mesmo aquelas pequenininhas coisas, ou aquelas casas decimais lá do cálculo do Lorenz, né, quando a gente coloca, né, num sistema complexo, que tem muitas variáveis interagindo, e coloca ainda o efeito do tempo, né, se acumulando, esses efeitos geram consequências enormes. Uma pequena coisa gera um efeito enorme. Né? Uma asa de uma borboleta pode gerar um furacão. Essa é a ideia. Né? Tem outros exemplos aqui ainda, sem entrar no âmbito acadêmico. Tem o filme, né, Efeito Borboleta. Uma coisa importante só para falar de teoria do caos, né? Tem muita gente que acha que teoria do caos significa que tudo é um caos, né? O mundo é um caos, é caótico, então não tem como a gente prever as coisas. Não é isso que diz a teoria do caos, tá, pessoal? A teoria do caos é determinística, ela acredita que seria sim possível se prever tudo no mundo, né? Tudo que acontece no mundo, se a gente tivesse todos os dados necessários e uma máquina capaz de processar todos esses dados em tempo real. Né? Só que eu acho que é meio logicamente impossível, né? Porque a máquina teria que calcular ela própria, sabe? Então, porque ela faz parte do mundo. Mas é basicamente isso. Teria que ter uma máquina que pudesse calcular a posição, a velocidade, o movimento, tudo, todas as características de cada átomo, de cada elétron, cada próton, cada nêutron do universo, né? Calculasse de onde vem, para onde está indo, e aí ia conseguir prever tudo que acontece no mundo. Essa é a ideia de teoria do caos, né? Que só não é possível de ser feito porque são tantas as variáveis e precisaria de uma máquina tão potente que isso é impossível. Mas a teoria do caos acredita que o mundo é determinístico, né? Que o mundo seria possível de se prever, né, tudo que acontece no mundo. E o efeito borboleta é essa ideia de que uma pequena coisa, no acúmulo de variáveis e com o tempo, gera grandes mudanças. Não sei se vocês viram esse filme, é um filme antigo, que acho que é dos anos 80, chama-se Corra, Lola, Corra. Quem não viu, eu recomendo muito, é um clássico do cinema, né? Que também mostra, não é desenho todo o filme, só umas partes, tá? Mas, para não dar muito spoiler, é uma mulher que está tentando salvar o marido que vai morrer, e o filme fica se repetindo, tipo o filme do efeito borboleta, lá que as coisas meio que se repetem, né? Só que a cada vez que repete, dá uma pequena mudançazinha no comecinho da história, uma coisinha de nada, e aí ela vai vendo como pequenas mudanças lá no começo da história, no final, mudam totalmente o resultado final da história.
tá? Quem não conhece, eu recomendo que veja. Tem vários filmes, né, nesse sentido, mas esse é um mais antigo, que eu acho bacana de recomendar. Uma explicação aqui de um poeta inglês lá do século XVI, XVII, que ele fala o seguinte, inclusive tem uma citação, essa citação aqui aparece num filme, bom, tem um livro de um físico meio doidão chamado Fritjof Capra, né? O cara até é um militante de esquerda, ele ia lá nos fóruns sociais lá em Porto Alegre direto quando tinha. Eu gosto muito dele. Na academia ele não é muito bem aceito, assim, porque ele mistura, né, academia, conhecimento científico, com algumas coisas mais de uma, como é que eu vou chamar, de uma mitologia oriental. Ele misturou com aquela lógica do yin yang e tal. Vou trazer também no próximo tema aí um pouco disso. Tá? Mas esse Capra tem um livro chamado O Ponto de Mutação, que o irmão dele, se eu não me engano, que é um cineasta, fez um filme. Eu não me lembro o nome do filme agora. Mas tem que pensar, é um filme antigo, é um filme assim, nossa, cara, para saber quem é doido que nem eu é quem consegue ver aquele filme até o final. Porque mesmo eu nunca consegui ver o filme direto, assim, do começo ao fim, porque eu piro, canso, minha cabeça começa a fundir. Por sinal, o filme se passa num castelo no norte da França que chama Mont Saint-Michel, que foi onde eu pedi minha esposa em casamento. Inclusive, tem uma foto depois, eu até vou trazer para vocês mostrar como o professor de vocês é romântico também. Tem uma foto minha ajoelhado pedindo minha esposa em casamento na frente desse castelo lá. Por causa muito também desse filme, que eu sempre fui muito fã desse filme. E numa parte lá no final do filme, um personagem explicando, né? O filme explica toda essa teoria do Capra sobre o mundo e tal, que é muito legal. É bem doida, mas é muito legal. E aí ele fala essa frase aqui do Donne, que é o seguinte, olha só o que eles dizem. Nenhum homem é uma ilha. Eu vou traduzir, porque eu não gosto desse papo de homem, né? Então, nenhuma pessoa é uma ilha. Qualquer pessoa é uma parte do todo. A morte de qualquer pessoa me diminui, porque eu faço parte da humanidade. Assim, nunca procure saber por quem dobram os sinos. Eles dobram por ti. Eu não sei se vocês pegaram aqui a referência, mas o dobram os sinos é os sinos da igreja batendo, né? Porque antigamente, quando morria alguém na cidade, né, as pessoas eram avisadas com o sino batendo. Então aqui está dizendo, olha, quando morre alguém, né, a gente não deve se questionar, né, quem é que morreu, porque como a gente faz parte do todo da humanidade, toda vez que morre qualquer pessoa no mundo, né, quando morre uma pessoa lá no Japão, na África, nos Estados Unidos, seja na Europa, onde for, né, é um pedaço de nós que morre, porque nenhum de nós é uma ilha, né, não somos pessoas isoladas, somos parte de um todo. O mundo é complexo, fazemos parte dessa complexidade toda, dessa teoria do caos, essas variáveis todas relacionadas, né, de forma intrínseca umas com as outras. Outra forma de falar isso é o epistemologista ou epistemólogo e biólogo, né, francês, se não me engano, Jean Piaget, que ele vai dizer o seguinte: os fenômenos humanos são biológicos em suas raízes, sociais em seus fins e mentais em seus meios. Vejam que aqui tem a ver lá com um pouco com a explicação lá do Aristóteles, né, do princípio da natureza, do princípio da necessidade e da contingência, né, que mesmo nós humanos, né, no início, né, somos um fenômeno biológico, né? Nós precisamos ir no banheiro, precisamos comer, precisamos respirar, né? Mas a gente, no nosso meio, né, nós somos mentais, porque a gente mentaliza as coisas, processa as coisas mentalmente. E segundo ele, o nosso objetivo final é um fim social, porque somos seres sociais, então vivemos para fazer o nosso papel dentro da sociedade. Isso mostra também, né, em parte, a nossa complexidade, né, que a gente é ao mesmo tempo necessidade, contingência e até algo mais, né, algo social aí no final. Mas para explicar isso, acho que o grande autor, né, que vai poder falar dessa complexidade é o Morin, que até onde eu sei ainda continua vivo, a última vez que eu olhei, né, com mais de 100 anos agora. E aí estou pegando aqui o livrinho dele, é bem fácil, né, para um livro falando sobre complexidade, relativamente fácil de entender, né, ele explicando, né, o que é essa complexidade, né? Introdução ao Pensamento Complexo, é o livro dele. E aí eu peguei alguns trechos aqui desse livro dele para explicar o que é essa complexidade que eu estou tentando explicar para vocês na aula de hoje, né? Primeiro ele vai dizer que complexidade vem de um termo que eu acho que é latim, aqui, complexus, né, que significa o que é tecido em conjunto. E aí perceba, como assim tecido em conjunto? Né? É
união dessas variáveis, né? É a relação entre todas essas variáveis, as questões naturais, né, da natureza, as questões sociais, as questões individuais, mentais, que fazem parte dos nossos processos no dia a dia. Lembram lá do livro que caiu no chão? Quantas variáveis envolvem, né, um livro caindo no chão? Imagina quantas variáveis envolvem, né, o meu papel aqui, o fato de eu estar aqui, por que eu estou aqui, né, dando aula hoje, né, o que me leva a fazer isso? Né? Tem o meu lado biológico, tem o meu lado humano, o lado social, quantos objetivos em cada um desses elementos pode se desdobrar em várias perspectivas. Estou pensando lá na minha mãe, né, para ver se eu consigo convencer ela que eu não fui tão fracassado assim, que um dia eu posso ser até melhor que o Moro, pensando na questão econômica, para dizer para o meu pai que mesmo não tendo feito concurso, eu vou conseguir pagar minhas contas e sustentar meu filho, né? Realizar minha vontade, né? Me relacionar com vocês, né? Então, tem todas essas variáveis envolvem aqui, né? Cada coisa que a gente faz na vida, vocês estarem aqui também, por que vocês estão aqui? É para agradar a família de vocês? É para pagar as contas um dia quando vocês estiverem trabalhando? É porque vocês gostam disso que vocês estão estudando aqui? Né? Tem várias variáveis, né, interagindo ao mesmo tempo. Né? E cada uma delas, não pensem que a gente consegue reduzir a uma só. Né? São várias, todas vivendo ao mesmo tempo. Né? Então, olha só o que ele diz, é um tecido de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados. Né? Ele está usando termos difíceis, assim, aparentemente, de entender, mas essa conjuntura de vários elementos, de várias perspectivas diferentes, né, heterogêneas, né, diferentes entre si, diferentes perspectivas que trabalham juntas. Né? E é isso que cria o que ele chama do paradoxo do uno e do múltiplo, porque é a complexidade é ao mesmo tempo uma coisa só, né? Essa coisa assim, caiu o livro no chão. Como assim? Foi só um livro que caiu, mas foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Várias variáveis interagindo ao mesmo tempo para que um livro caia no chão. Então, a queda do livro no chão é, ao mesmo tempo, uma coisa só e infinitas coisas ao mesmo tempo. Né? Essa rede de variáveis interagindo ao mesmo tempo para que um fenômeno simples aconteça. O fato de vocês estarem aqui assistindo uma aula é uma coisa só, mas tem infinitas variáveis que fazem, né, vocês estarem aqui assistindo essa aula. Né? Aí, olha só o que ele vai trazer. Né? Então, numa segunda abordagem, essa complexidade vai ser efetivamente esse tecido de acontecimentos, né? Essa união, essa inter-relação, interação, retroação, determinação, acasos, né? Todas essas perspectivas reunidas, juntas, vão constituir esse fenômeno, seja ele qual for, né, que a gente está observando, um fenômeno complexo. E ele chama realmente de tecido, né, de complexidade. Ele explica na analogia, né, na demonstração visual através da ideia de um tecido, porque se a gente olha um tecido aqui da minha roupa, parece que é plano, né? Mas se a gente der um zoom, pegar um microscópio, a gente vai ver que todo tecido ele é feito de pequenos fios, né? E aqui ainda dá para ver que cada fio é feito de outros fios menores, né? Então imagina que cada fio desses é uma dessas perspectivas, né? Um desses fios aqui é a gravidade, outro fio desses aqui é o nosso combinado. Outro fio desses aqui foi a força que eu fiz puxando a corda. Outro fio desses é a ideia que eu tive lá na rede. E aí, quando junta todos esses fios, cada um na sua posição, formam o tecido do fenômeno complexo que é um livro cair no chão. Ao mesmo tempo também, eu estou aqui dando aula, é eu tentando pagar as contas, sustentar meu filho, é eu tentando realizar, sei lá, minhas aspirações profissionais, né, meus sonhos de vida, é eu trabalhando com o que eu gosto, mas também trabalhando com o que é possível, com o que tem, né? Vocês tendo aula aqui, é você tentando agradar os pais, a família de vocês, né, que tem a expectativa que vocês se formem, é vocês também tentando realizar a vontade de vocês de aprender, pensando no futuro de vocês, fazendo o que a sociedade espera de vocês, tudo ao mesmo tempo. É uma coisa só, feita, composta de muitas variáveis, uma coisa amarrada na outra. E como um tecido, né, quando a gente puxa um fio desse tecido, esse fenômeno complexo começa a se desfazer. Se a gente tirar um elemento desses fenômenos complexos, né, é o começo da destruição desse fenômeno complexo. Né? Começa a desfazer esse tecido, esse emaranhado de fios, que não é uma coisa caótica ao acaso, né, mas cada coisa no seu lugar que compõe esse fenômeno da complexidade. Agora, continuando a análise, né, do Morin sobre complexidade, então vejam, né, que quando a gente tenta entender a complexidade, a gente vai ficando meio doido. Né? Porque já pensou, se a gente for ter que viver a vida assim,
E para explicar, como eu fiz uma pergunta simples para vocês, né? O que fez o livro cair no chão? Né? Cara, sei lá, eu sei que o professor é meio doido, então cada pessoa responde uma coisa diferente. Mas se vocês estivessem respondendo uma prova de física, vocês sabiam que vocês tinham que falar da gravidade, ou da tensão, ou da força. Se fosse uma prova, sei lá, de sociologia, né, provavelmente a pergunta estaria na relação entre alunos, alunas e professor, né, alguma questão assim. Né? Ou psicologia ia ter, sei lá, lógica por trás daquilo, o que o professor está querendo dizer com isso. Né? Dependendo do ambiente em que a gente está, do espaço, da situação que a gente está, a gente sabe que aquele fenômeno complexo que a gente quer analisar nos exige uma abordagem específica. Né? Mas, na realidade, ao analisar esses fenômenos complexos, a gente tem que reconhecer que eles são feitos dessas múltiplas variáveis, essas múltiplas interpretações. É real, o livro cair no chão é tudo aquilo ao mesmo tempo. A gente é que precisa simplificar ele, porque senão a gente não consegue ver, analisar fenômenos na sua total complexidade, senão a gente fica doido. É o caos, a desordem, a ambiguidade, a incerteza, né? Porque daí a gente não consegue entender e explicar nada, se a gente for analisar toda a complexidade de todos, de um fenômeno que a gente quer analisar. E aí o Morrell explica, para fugir dessa ambiguidade, desse caos, dessa confusão toda que a complexidade nos traz, a gente precisa organizar esses pensamentos, essas diferentes formas de conhecimento, e aí a gente vai simplificando a análise. Vai dizer, não, eu estou numa prova de física, então quando o professor pergunta por que o livro caiu no chão, eu vou deixar de lado aquelas questões humanas e vou focar nas questões da física, porque eu sei que é isso que estão me exigindo. Né? Quando eu vou pensar se eu me matriculo num curso ou no outro no vestibular, tem uma série de variáveis, mas a gente foca em uma ou em outra. O nosso sonho do que a gente quer fazer, ou talvez a nossa expectativa do que vai nos dar mais retorno financeiro no futuro. A gente simplifica os fenômenos complexos para poder analisar eles. Né? Afastar as incertezas, as ambiguidades, né? O caos, para poder trabalhar de alguma forma com a complexidade. Senão fica impossível de trabalhar com ela. Eu, com ansiedade, pensando em 1000 coisas que nunca vão acontecer. Exatamente. Aí tu trava, né, Ramona, quando a gente faz. É isso que acontece. Né, com quem isso é um sinal de inteligência, né, essa capacidade de senso crítico, né, e de visão ampla sobre as coisas, perceber todas essas variáveis que compõem a realidade complexa que a gente vive. Só que tem esse problema. Né? Se a gente fica analisando tudo ao mesmo tempo, a gente pira e não consegue fazer nada. Né? Então a gente precisa simplificar para poder viver a vida, para poder fazer escolhas. Né? E aí conclui o Morrell o seguinte, que você só não pode... Tudo bem, isso é inevitável, a necessidade dessa simplificação. Né? Não dá para a gente trabalhar o tempo todo com toda a complexidade que existe no mundo. Mas a gente precisa reconhecer, né, que ao simplificar o complexo, a gente perde alguma coisa nesse processo. Né? Quando a gente diminui a complexidade de qualquer fenômeno para poder analisar eles, para poder trabalhar eles, processar essa informação, seja lá o que a gente estiver fazendo, uma escolha de um dia a dia, se atravessa a rua ou se não atravessa, eu posso pensar, vem cá, vem um carro, vai cair um raio, o poste pode cair na minha cabeça. Se tu ficar pensando em tudo isso, você é assaltado do outro lado. Se tu pensar em tudo que pode acontecer contigo quando for atravessar uma rua, tu não atravessa a rua. Tu fica travado, vai entrar, vai ter uma crise de ansiedade, de pânico e vai ficar parado. Então a gente tem que simplificar. Tudo bem, mas a gente não pode simplificar ao ponto de esquecer, sei lá, de olhar se o sinal está fechado, senão vai ser atropelado por um carro. A gente tem que selecionar aquelas coisas, né, que vão fazer com que essa simplificação seja menos danosa para a análise. Né? Tem aquela frase, sofri 1000 catástrofes que nunca aconteceram. Enfim, né? É isso aí também, a gente... É o fardo, o peso, né, das pessoas inteligentes. O Nietzsche fala muito disso. Né? Também tem, né, vários autores que falam disso, né, de que pessoas que conseguem perceber, né, que, por exemplo, agora a gente está aqui, está de boa, finalzinho de tarde em Brasília, tudo bacaninha, estou bem alimentado, mas quem consegue perceber a complexidade do mundo e lembrar que tem gente morrendo de fome, não só lá na África, mas aqui em Brasília mesmo, tem gente numa guerra lá na Ucrânia, mas também tem gente sofrendo violência aqui em Brasília também, né? A gente sofre com isso, né? Então, tem vários autores que vão falar que até para a felicidade, para a alegria, é necessário um certo grau de ignorância, né? Porque quem tem essa percepção total do que acontece no mundo carrega o peso, né, dessa realidade toda. Então, para terminar o Morin aqui, ele vai dizer o seguinte, a gente precisa entender que é complexo,
entender também que é preciso simplificar o complexo para a gente poder trabalhar com esses fenômenos, mas reconhecer, admitir, ter essa consciência de que nesse processo de simplificação do complexo, coisas se perdem. A gente perde certos elementos que, se a gente não admitir, não perceber essa simplificação, essa perda de alguns elementos, a gente pode, né, se tornar cegos aqui e não perceber, né, o que está sendo deixado de lado, e aí pode cair um pote na nossa cabeça, a gente ser atropelado. Começando a preparar o terreno aqui para a discussão da próxima aula, né, eu fiz esse desenho de novo, né, minha limitação aqui nas artes gráficas do design, né, mas eu sempre tive essa visualização aqui das ciências, né? Logo que eu entrei, acho que na pós-graduação, no final da graduação, né, algum professor me falou disso, não me lembro quem, acho que foi meu orientador no TCC da faculdade, falando sobre a especialização dos campos da ciência, né? Eu sempre, não sei se eu li em algum lugar, eu estou, né, copiando uma ideia de alguém, mas não consigo saber quem para poder reconhecer, né, a fonte aqui dessa ideia, de que, imaginem que cada carinha desses aqui com a pá, cavando um buraco, é uma área da ciência, tá? Um é a física, outra aqui é a ciência política, outra é o direito, sei lá, outra é a medicina, tá? Como é que a gente vê o conhecimento científico, né? A gente vai aprofundando, né, cada um na sua área. A gente tenta sempre cavar mais fundo, entender melhor os conceitos, aplicar melhor os métodos, ter cada vez mais dados, mais informações, né, para a gente poder trabalhar e entender melhor os fenômenos da realidade, né, do mundo à nossa volta, para que essas ciências sejam cada vez mais completas e precisas, né? Mas vejam que no começo, quando a gente está começando a cavar o buraco na nossa ciência, seja lá a área que a gente estiver, a gente ainda vê as pessoas das outras áreas, né? No colégio, estamos todo mundo no mesmo lugar, né? Quando a gente entra na faculdade, na universidade, aí a gente já se separa, vai cada um para um prédio diferente, a gente não tem mais tanto contato assim, mas no comecinho a gente ainda fala uns com os outros, né? Se a gente pega, ele tem alguns textos em comum, né? E vocês vão ver, quem seguir a área acadêmica, quando vocês forem para o mestrado, doutorado, cara, até no TCC já começa a acontecer isso. Vocês começam a trabalhar com assuntos cada vez mais específicos, daqui a pouco não tem ninguém que entenda aquilo. Às vezes até o orientador, orientadora de vocês não consegue ter toda a análise crítica que poderia ser necessária ali, porque o assunto que vocês estão pegando é tão específico, né? É tão ali de vocês, a análise daquele fenômeno, daqueles dados que vocês estão analisando, que fica difícil para outra pessoa fazer análise. Vai ficando cada vez mais difícil para outras pessoas fazerem essa análise. Espera aí, está caindo meu microfone aqui, deixa eu arrumar. E como é que isso acontece, então? Eu vejo assim, a gente vai cavando, né, cada vez mais na ciência, vai ficando cada vez mais especializado numa área e a gente perde a capacidade de se comunicar. Chega um ponto que a gente não dialoga mais, né, uma área da ciência com a outra, por causa dos termos, da linguagem técnica que a gente usa, né, cada vez mais a gente vai ficando preso, afundado, né, na nossa própria área e se isola, e a gente perde essa capacidade interdisciplinar, transdisciplinar, né, multidisciplinar, aí, que faz essa visão transversal, né, de diversas áreas, que muita gente fala. Eu estudei aí num departamento interdisciplinar, mas é muito difícil disso ser colocado em prática, né? É muito difícil de se fazer pesquisa e estudos realmente interdisciplinares ou transdisciplinares. Então, na teoria é muito bonito, mas na prática acontece pouco. Por quê? Né? Porque a gente tenta simplificar as coisas, né? Tenta entender, né, os fenômenos e deixando de lado toda a complexidade que existe nos fenômenos. Não, eu vou estudar o direito, mas eu vou deixar de lado, né, a ciência política. Isso acontece muito lá, eu vejo meus alunos no direito, quando eu começo a falar de ciência política, os caras, ai, que saco, professor, você está falando disso, isso não me interessa. Eu disse, porra, cara, direito, velho. Né? Ciência política é a base, é onde nasce o direito. Como é que vocês não querem entender de ciência política? Né? Como é que vocês não vão estudar, sei lá, história, né? Até medicina, ou sei lá, matemática, volta e meia, é preciso. Esses dias eu fui explicar quórum num processo legislativo e tinha gente que não era muito boa, não entendia muito bem o que era fração, né, para falar do quórum. Então, pô, precisa entender matemática. Né? Volta e meia vai pegar um processo lá, alguma questão na área da saúde também, pode ajudar a entender de medicina, de biologia, sabe-se lá. Né? Só que isso é a complexidade. Né? Como é que eu vou estudar direito e vou saber trabalhar na minha área ao mesmo tempo que eu estudo tudo isso? Fica impossível. Então, a gente tem que simplificar
Mas ao simplificar, a gente não precisa esquecer que existem outras áreas, né? Deixar de lado essa comunicação. Por isso eu acho importante, sim, que vocês tenham ao longo do curso de vocês disciplinas muito especializadas. Vai ter o professor, a professora de vocês. Cara, vai se pegar minha aula lá de democracia, de Estado, de ideologia, de valores lá, de liberdade e igualdade, vai dizer que eu falei um monte de besteira, sei lá, vai dizer, nossa, não analisei precisamente. Eu tento sempre, né, não errar, não cometer nenhum erro muito fundamental, né, para ficar pelo menos, mesmo na visão geral, algo que faça sentido, né, minimamente correto. Mas certamente alguém vai dizer, olha, esse termo aqui, esse conceito, tu não usou ele perfeitamente, né? Tem uma outra forma para usar, tem uma outra perspectiva que tu não trouxe aqui para análise. Ótimo, né? Muito bacana. Mas se eu fosse pegar e estudar todos os elementos, todo o detalhamento de cada conceito, né, que é usado em cada uma dessas áreas, a gente não conseguiria ter uma disciplina tão transversal assim, que passe por tantos assuntos e que tente conectar esses assuntos, né? E eu, particularmente, acho que isso é uma das partes, não vou dizer que é difícil, porque ser especializado também é muito difícil, né? Exige muito trabalho, mas eu acho que é uma das partes mais deixadas de lado na academia, né? O pessoal acaba se especializando mais do que fazendo esses trabalhos transversais, né? Então eu, né, na minha contingência, aí meio que escolhi por um caminho mais trans, assim, né? De tentar analisar mais assuntos, né? Porque eu acho que é importante a gente saber conectar diferentes assuntos, porque o mundo é complexo, né? Então, é importante simplificar? Que nem diz o Mohan, é importante ter conhecimentos especializados, né? Específicos, né? Claro que é, fundamental, né? Agora, eu acho que também é importante a gente reconhecer, né, o papel dessa análise transversal, que eu acho que a ciência não valoriza ainda tanto. Valoriza e reconhece agora, né, já faz algum tempo, na teoria, mas na prática tem dificuldade de fazer, e essa disciplina aqui se arrisca, né, se aventura numa tentativa de fazer isso de alguma forma. Então essa é uma das perspectivas, tá, que eu queria trazer na aula de hoje. Eu não sei como é que vai ser aqui, nosso tempo, que a gente já está estourando, mas acho que eu vou começar, pelo menos aqui, para trazer para vocês um outro elemento, que é o elemento mais humano, né, dessa complexidade, que vai pegar, né? Então, vocês viram lá, né, a gente está falando de coisas ali, meteorologia, né, do Lorentz lá, exatas, né, é física, química acontecendo, não tem contingência da nuvem, da umidade, da temperatura, né? Aquilo ali é ciências, é física e química acontecendo ali. Não tem ciências humanas para previsão meteorológica, né? Então, e mesmo assim, é o grande exemplo da complexidade, né? A previsão meteorológica, até hoje, com todos os computadores, inteligência artificial, a gente não consegue ter um chute mais ou menos ali para 2, 3 dias, né? Passa disso, já começa a errar, deixa de ser, né? Não é exata, né? Nenhuma ciência é exata também. Se a gente pegar a física, vai pegar lá o negócio, o paradoxo lá do gato de Schrödinger, lá, que está morto e vivo ao mesmo tempo. Aí, multiversos, por sinal, lá, adorei, terminei agora lá o The Man in the High Castle, né, o Homem do Castelo Alto lá da Amazon Prime, muito bom, estava meio desconfiado no começo, mas trabalha isso também, né? Múltiplas realidades, nem as exatas são exatas hoje em dia, tá? Então, mas se a gente entra nas humanas, fica mais complexo ainda. E no que fica complexo? Aí eu acho importante trazer esse cara aqui, o Harari, né, historiador israelense, principalmente o que ele traz nesse livro dele, o Sapiens, onde ele tenta explicar por que a nossa espécie, né, Homo sapiens, é o que é. Né? O que a gente tem de diferente das outras espécies, né, entre outras coisas, né, que ele faz nesse livro dele. E basicamente eu vou analisar com vocês, aqui tem uma tabela que ele traz no começo do livro, né, sobre alguns acontecimentos históricos, a tabela é um pouco maior, mas o foco da análise dele vai ser nisso aqui, nesses 70 mil anos atrás, quando rolou o que ele chama de revolução cognitiva. Diz que os Homo sapiens, a nossa espécie, surgiu há uns 200 mil anos atrás, mais ou menos, e ela tentou se expandir ali da África para a Europa. Só que ao chegar na Europa, isso também eu recomendo que vocês vejam, tem 2 vídeos do Pirula, não sei quem não conhece o canal do Pirula aí no YouTube, onde ele explica muito bem. São vídeos muito longos, acho que é 2, 3 horas cada um, né, mas ele explica a dispersão dos hominídeos no planeta Terra. É genial, assim, nossa, vai junto com os macacos, né, os grandes primatas, né, orangotangos, chimpanzés e tal, e com nós, todas as espécies humanas até hoje. Nossa, é lindo de ver assim, a diversidade de espécies
que, né, nosso gênero, eu acho, né, hominídeo e os humanos já tivemos. Né? Mas tinha uma época que existia no planeta Terra Homo erectus, Homo de Neanderthals, acho que outro é Rudolfensis, não sei se é essa a pronúncia certa, algo assim, e junto, nossa, tinha umas 6, 7 espécies de humanos vivendo no planeta Terra ao mesmo tempo. E aí surge nós, o Homo sapiens. Né? E aí diz que teve uma primeira onda migratória onde os Homo sapiens saíram da África e foram para a Europa. E voltaram, não conseguiram se estabelecer lá. Né? Perderam lá para os homens de Neandertal, os Homo erectus que estavam por lá, voltaram a ficar só na África. E depois, há uns 100, 70 mil anos atrás, teve uma segunda onda migratória dos Homo sapiens para a África, ali para o Oriente Médio, e aí tomaram de conta. A gente, a nossa espécie Homo sapiens, dizimou, exterminou todas as outras espécies humanas. Né? Diz aí o Harari no livro dele que a gente não sabe muito bem, né, como que foi esse extermínio, né? Mas provavelmente foi uma mistura de vários elementos, né? Um pouco de guerra, né? A gente competindo na luta mesmo, matamos eles, né? Os indivíduos aí de outras espécies, ou porque a gente conquistou os recursos naturais, comida, né? Abrigos, cavernas, terrenos ali habitáveis, né? E o pessoal, as outras espécies foram morrendo, mas também houve miscigenação, né? Tem aí um estudo, não sei quantos % do nosso DNA que vem lá dos homens de Neandertal. Então também rolou um pouco de reprodução aí, onde as espécies meio que se misturaram. Mas rolou alguma coisa há 70 mil anos atrás que fez a gente deixar de ser mais uma espécie no mundo. Né? O Harari fala muito bem assim que até 70 mil anos atrás, a gente era mais um macaquinho, sabe? Na árvore, sei lá, um peixe no mar, sabe? Uma zebra andando num pasto, que não afeta muito o planeta Terra, né? Os bichos estão lá, meio que nem fala o princípio da necessidade, né? Vivendo a sua vidinha ali na dele. E há 70 mil anos atrás rolou alguma coisa que tudo mudou, mas mudou tanto que a gente não só dizimou as outras espécies de humanos, como tomou conta do mundo. Né? O que é isso? Né? O que aconteceu aqui, não só nessa separação nossa aqui dos chimpanzés, mas na separação nossa das outras espécies humanas aqui. Né? Há 70 mil anos atrás, isso que se chama de revolução cognitiva. Tem pelo menos 3 teses sobre isso, né? Todas falando sobre linguagem. Tá? E aí tem uma... primeiro, né, linguagem. Né? Tem gente que vai dizer, a gente tem a linguagem, né? Os outros animais não têm linguagens. Não, não é bem assim. É porque tem, sim, outros animais têm linguagens. Né? Tem, sei lá, o latido do cachorro, o piar lá do passarinho, né? Tem formas verbais de linguagem, mas também tem a baleia, né? O sonar lá da baleia, do morcego, né? Que são formas deles se comunicarem. Mas tem, por exemplo, as formigas, né? As formigas, não sei se vocês sabem que elas vivem em fileiras, assim, aquelas carreirinhas de formiga, é porque uma formiga bate a antena uma na outra, e eu não sei o que rola ali, uma troca de alguma reação química ali, não sei o que é, que rola nas antenas e elas passam informações umas para as outras, né? Tipo dizendo assim, ó, para lá tá a comida, para lá tá o formigueiro, né? Não vai para lá porque tem alguém pisando na gente, sabe? Alguma coisa assim, e elas vão se orientando ali naqueles caminhos, aquelas trilhas, trocando informações, por isso que elas têm que andar pelo mesmo caminho para que uma passe informação para a outra, batendo uma antena na outra. É uma forma diferente de comunicação. Mas tem uma espécie de macacos, aí já estou voltando para o Harari, né? Que o Harari fala que são macacos verdes, se eu não me engano, a espécie de macacos, que os biólogos lá identificaram que eles tinham gritos específicos, né, para situações específicas na natureza. Então viram lá que quando o bando de macacos estava lá e vinha um leão, eles soltavam um grito, né? E aí quando dava aquele grito específico, todos os macacos subiam na árvore para fugir do leão, né? E aí em outra situação, sei lá, quando aparecia uma águia, eles davam um outro grito diferente, e aí eles se escondiam embaixo de uma pedra, uma caverna, para a águia não pegar eles. Aí os biólogos gravaram esses gritos diferentes uns dos outros e reproduziram para outros macacos verdes que estavam em cativeiro, né? Em algum zoológico, alguma coisa assim. E aí, em cativeiro, né, os macacos reconheciam e entendiam o significado desses gritos. Né? Quando botava lá o do leão, os macacos subiam na árvore. Quando botava o grito da águia, os macacos se escondiam em algum buraco. Né? Então ficou meio que comprovado que aqueles gritos tinham significado. E mesmo macacos de outros bandos entendiam, separados, né, em outras situações, conseguiam entender o significado daquele grito. Né? Então não é o fato de ter linguagem que nos distinguiu dos animais.
Mas a primeira tese do que nos distingue dos outros animais é que a nossa linguagem é mais complexa do que esses macacos verdes aí. Né? O macaco verde só consegue dizer para o outro, cuidado, lá vem o leão, cuidado, lá vem a águia. Eu consigo dizer para vocês, olha, gente, se vocês, né, se a gente estivesse lá na UNB, né, eu podia dizer para vocês, olha, se vocês saindo aqui do prédio, vira à esquerda, desce a rua, dá uma volta, chega ali na L4, né, nada, atravessa o lago, sobe um morro, né, dá a volta nesse morro, vai ter um bando de galinha lá, mas não chega pela frente, vai por trás, porque tem uns lobos que ficam ali de olho nas galinhas. Mas se vocês chegarem por trás das galinhas, vocês conseguem pega o pescoço da galinha, torce desse jeito, que vai matar a galinha, vocês levam para casa, faz um fogo assim assado, vocês tira a pena da galinha, vocês fazem um assado e conseguem comer a galinha, sabe? Eu consigo explicar um conteúdo muito mais complexo do que só cuidado, lá vem o leão. A nossa linguagem é mais complexa do que a de outros animais. Essa é a primeira tese. A segunda tese é muito interessante, né? Acho que para quem não leu o livro do Harari vai gostar de ouvir, que diz que o que nos diferenciou dos outros animais e faz a nossa espécie ter essa predominância que teve, foi a capacidade de usar essa linguagem para fazer fofoca. Né? Como assim fazer fofoca? Isso é a capacidade de a gente falar uns dos outros pelas costas dos outros. Né? Poder chegar e dizer, olha, fulaninho lá me pediu R$5 emprestado, eu emprestei, sabe que ele nunca me pagou, e depois eu vi ele gastando lá, ele tinha dinheiro e não me pagou. Se ele te pedir dinheiro emprestado, não empresta para ele, porque ele é um falcatrua lá, o cara não paga as dívidas dele. Eu disse, não, a minha amiga ali, não sei o que, gente boa, nossa, esses dias estava andando na rua, caí no chão, ela largou as coisas dela, foi me ajudar, me apoiou, me levou até em casa, né, cuidou de mim, muito gente boa aquela pessoa. Então, com a fofoca, né, diz essa tese aí, a gente consegue criar grupos mais coesos. A gente consegue criar grupos maiores, né, porque tem uma tese aí que fala que os grandes primatas, pelo menos, eles conseguem formar grupos, não me lembro se é 50 ou 200, acho que é 200 indivíduos, que se fica muito maior do que isso, o grupo se separa. Se um grupo de chimpanzé começar a crescer muito, né, eles racham, começa a ter uma briga interna, e aí vão formar dois grupos diferentes, que eles não conseguem ter mais do que 200 ou 50 indivíduos no mesmo grupo. Formigas, abelhas, né, essas outras espécies conseguem ter sociedades com uma quantidade de indivíduos maiores, porque eles têm papéis sociais muito bem definidos, muito fechados. Né? Espécies onde os indivíduos têm mais liberdade, né, social, de ocupar diferentes espaços, né, interagir de diferentes maneiras, não conseguem ter grupos muito grandes. Nós, humanos, conseguimos, diz essa tese, por causa da fofoca. Né? E se vocês forem parar para pensar, parece que é bobagem a fofoca, né? Mas quando professores estão lá, vocês acham que os professores, quando estão lá na sala dos professores, no intervalo, lá antes da aula, fica discutindo tese acadêmica, falando sobre o novo artigo? Que nada, né? Fica falando fofoca da vida dos outros. Vocês gostam de assistir Big Brother, né? Vocês acham que é por quê? Porque é para ficar falando da vida alheia, porque é uma das coisas que nós humanos mais gostamos de fazer. Mas a grande tese que o Harari vai trazer, para a gente terminar aqui a nossa aula, é de que a diferença da nossa linguagem para os outros animais é a capacidade de usar a linguagem ficcional. É a capacidade de falar de coisas que não existem. Né? E aí ele traz essa estátua aqui do homem-leão, mulher-leoa, que é uma estátua, acho que é de marfim, que foi encontrada numa caverna em Stadel, que eu acho que é na Alemanha. Acho que é 30 e poucos mil anos atrás que encontraram essa estátua. E aí a ideia por trás dessa estátua é de que está misturando a imagem de um ser humano e de um leão, ou de uma leoa, né? Então, criando algo que não existia, né? E imagina-se, né, que talvez o povo que vivesse nessa caverna acreditasse que essa entidade aí do homem-leão, da mulher-leoa, fosse um deus ou uma deusa que cuidasse desse grupo, né? Então, talvez num dia de muito frio, né, onde todo mundo estava lá quase morrendo congelado, esse povo continuou acreditando que ia sobreviver ao frio, à nevasca, porque o homem-leão, a mulher-leoa estava protegendo eles. Né? Quando rolou um conflito lá desses homo sapiens aí dessa caverna com o bando dos homens de Neandertal, dos homos erectus, né, do lado ali da caverna do lado, e foram para a luta, eles foram lutar acreditando que o homem-leão, a mulher-leoa, o espírito do homem-leão, da mulher-leoa estava protegendo eles. Né? Então, essa tese diz que a nossa capacidade de criar ficções, né, coisas que não existem, nos permite uma coesão social que nenhuma outra espécie consegue.
Importante destacar aqui que ficção não é mentira, né? Mentira é o oposto da verdade. Né? Eu dizer que eu estou em casa, eu estou aqui na casa do meu pai, se eu dissesse para vocês que eu estou na minha casa, isso é uma mentira. Né? Agora, se eu dissesse, né, que eu poderia, né, daqui a um tempo, né, daqui 10 anos, usar um carro que voe, que vá para o espaço, não sei o quê, isso é uma ficção, né? Porque pode ser, não é uma mentira, é algo que não é, mas pode vir a ser, né? Vai saber, certo? Então, o Homem-Leão, o Mulher-Leoa, não existe, mas pode vir a existir em algum outro mundo, no futuro. O unicórnio, o dragão pode existir, né? Exemplos de ficção para vocês entenderem como é que isso se aplica na realidade. ETs, né? A gente nunca viu um ET, né? Pelo menos a maioria acho que nunca viu. Mas vejam quantas diferentes ideias de ET a gente já tem, né? Tem o Alien, né, do filme lá, o Alien o Predador, eu acho, né? Alien versus Predador, né? Esse monstro aí que mata as pessoas. Né? Tem o Alf, o ET teimoso, não sei se vocês chegaram a ver. Tem o Marvin lá dos quadrinhos, tem o ET do filme do Spielberg, tem o ET de Varginha, né? São ETs diferentes, né? E todos são válidos. Por quê? Porque é uma ficção, né? Uma criação humana de que não existe. A gente pode acreditar no ET que a gente quiser, né? A gente pode acreditar no alien malvado, no ET bonzinho, né? Seja como for. Agora, para terminar, então, a nossa aula de hoje, eu vou preparar aqui para a gente continuar falando sobre isso na aula que vem, né? Alguns exemplos que o Harari traz sobre linguagens ficcionais que moldaram as nossas sociedades, né? A crença na existência de um deus ou de vários deuses, né? Existem diferentes religiões com diferentes deuses e muito já se fez com base nisso, mesmo sendo uma ficção, né? Já se fez muita coisa, muita realidade objetiva, concreta com base nessa ficção, né? Se a gente vamos deixar de lado, né, a crença ou descrença se Deus existe ou não existe, né? Vamos supor que Deus não exista, né, teoricamente. Mesmo que ele não exista, né, muita coisa já aconteceu. Tranquilo, Lohane, até 4. Mesmo que Deus não exista, quanta coisa boa já não foi feita em nome de Deus e quanta coisa ruim também já não foi feita em nome de Deus, né? A moeda, o dinheiro, né, a grana, né, o valor que a grana tem, só a gente, é uma ficção, uma coisa que a gente acredita. Tenta comprar uma banana de um macaco, dá uma nota de R$200 para o macaco para comprar uma banana. O macaco nunca vai vender essa banana para ti, porque ele não faz nada com a nota de R$200 e a banana ele come, mata a fome dele. Né? Assim como se tu prometer para o macaco te entregar uma banana, dizendo que se ele entregar essa banana, ele vai para o reino dos céus e lá ele vai ter infinitas bananas, ele não vai trocar uma banana pela promessa de infinitas bananas, né? Porque ele acredita na realidade objetiva e nós acreditamos em linguagem ficcional. Outros exemplos de linguagem ficcional, a justiça, a ideia de justiça, né? A gente achar que existe uma coisa que é certa e outra que é errada, que é justa ou injusta, né? Quando a gente pega uma árvore e tem lá o ninho de um passarinho que depois de muito trabalho montou o ninho, achou uma passaroa lá para acasalar, engravidou lá, não sei, né? Copulou com a passaroa, o passarinho, a passaroa botou o ovo, tá lá chocando o ovo, até que no meio do caminho veio uma cobra, sobe na árvore, vai lá e come o ovo da passaroa, né? Que teve tanto trabalho para chocar esse ovo. Né? E aí, isso é justo ou é injusto? Não existe isso na natureza, né, gente? Na natureza, a cobra se deu bem, o passarinho se deu mal. Pode ser que depois venha uma águia e coma a cobra e também não vai ser justo ou injusto, né? Por mais que a gente possa ter simpatia pelo passarinho porque acha ele bonitinho e medo da cobra, né? Mas a verdade é que na natureza não tem essa ideia de justo ou injusto. Isso também, justiça é uma ficção criada por nós, né? Valores corretos a serem seguidos e outros indesejados a serem evitados. E por último, a ideia de Estado, né? A ideia de país, de nação, né? Também é uma ficção criada pela gente, todas as regras, né, que envolvem isso, né? O Harari ainda fala de empresas, né, que a ideia de que uma empresa existe é uma ficção. Times de futebol, né, não existe time de futebol, é uma ficção que a gente acredita. Certo? Eu vou parar por aqui, que a gente já está ficando tarde, e a aula que vem a gente continua. E aí eu vou dar uma voltada aí para o pessoal que saiu mais cedo, para poder falar mais com calma sobre isso, mas eu não queria deixar para a aula que vem tudo, porque tem mais coisa aí para a gente falar. Mas vejam que, com base nessa linguagem ficcional, acreditar em ficções, né, como se a gente acreditasse em ETs, além de toda aquela complexidade que a gente já estava falando lá, né, de que faz parte de quase todo fenômeno da natureza, né, dos nossos fenômenos humanos, além da contingência, né, nossa capacidade de fazer escolhas,
também estão frequentemente relacionados a conceitos que não passam de ficções, né, criadas pela gente. Então, não são realidades objetivas dadas pela natureza, né? O que é Estado, o que é dinheiro, o que é Deus, o que é justiça. Então, esses conceitos ficcionais cabe a nós definir, né? É a gente que define qual é o ET que a gente vai acreditar, né? Qual é a justiça que a gente vai acreditar, qual é o Estado que a gente vai acreditar. E isso torna a análise desses fenômenos ainda mais complexos, mais difíceis de serem definidos. Talvez por isso que a gente passou tanto trabalho até agora aqui nessa disciplina. Dúvidas, pessoal? Ou algum comentário que vocês queiram fazer? Só quero ver como é que vai ser esse debate, professor. Não, esse não vai ser sobre debate isso. vai ser tipo assim, levar a gente para outro universo paralelo, sério. Não, verdade. não. Calma. Eu falei, essa aula é só preparatória. Na aula que vem vai ficar mais. A gente vai debater sobre o conhecimento científico ou opinião, o conhecimento leigo, né? O senso comum. Vai ser essa contraposição, é bem mais objetivo. Vou pegar tudo isso e vou levar para a discussão da ciência, papel da ciência, divulgação científica e tal. Não vai ser tão doido assim. Mais alguma dúvida, alguma questão, pessoal? Então tá. Nos vemos na quarta. Até a próxima aula, professor. Eu que agradeço, Ramona. Até, Capitu. Bom descanso, gente. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, Bardo. Valeu.